89,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Ipiranga. Apresentação: Rafael Pio. Para você que tá chegando agora, boa noite, 7h11, começando a sequência, a segunda jornada esportiva da rodada dupla do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, em 19 minutos, a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa pra Guarani Ipiranga. É decisão pro Guarani. É o seguinte, vamos ter uma conversa, gente, aqui, ó. É ganhar ou ganhar. Não tem outra possibilidade pro Guarani. A necessidade de vitória é urgente para que o Bugre chegue a 20 pontos e continue sonhando com uma vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, enfrentando um Ipiranga que está dentro do G8. Vai ser um jogo de muita emoção, com Carlos Cabela narrando, com Adriana Almeida nas reportagens, com Carlão de Freitas lá na cabine fria, gelada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E é pra lá que a gente vai direto e reto para as primeiras informações do Bugre. A noite é fria, mas o Guarani precisa chegar quente, hein, Dri? Boa noite, Adriana Almeida. Boa noite, Rafael Pio. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. Guarani que terminou agora o processo de aquecimento e precisa aquecer bastante mesmo, porque a temperatura está bem baixa, até por isso as arquibancadas do Brinco ainda muito tímidas, poucos torcedores. Vamos esperar para ver se daqui a pouco melhora ainda mais o público. O Bugre, que não vence há 5 jogos, precisa encerrar esse jejum. E também o técnico Matheus Costa, né, que busca sim a primeira vitória sob o comando do Guarani. Estreou no derby rodada passada, um empate. O treinador então tenta esse triunfo para também manter vivas as esperanças de classificação. 2 suspensos hoje no Bugre, o zagueiro Rafael e também o volante Caio Melo. A novidade, Alan Santos, liberado pelo departamento médico, assume a titularidade na defesa bugrina. Tá meio enferrujado aqui, é por causa do frio, viu, Pio? Eu vou falar pra você, o frio é horrível pro repórter que tá ali no gramado tentando falar. Vou te contar uma coisa. E esse Ipiranga, hein, Adriana Almeida, quer aprontar pra cima do Bugre, hein, Dri? Quer aprontar, se manter no G8, porque também não vem numa boa fase, também não vence há 5 jogos. E busca a primeira vitória sob o comando técnico do Raul Cabral. A gente lembra que o Matheus Costa, que hoje é comandante do Guarani, há 2 rodadas saiu do Ipiranga para assumir o Bugre. E aí o Raul Cabral é quem assumiu. O time do Ipiranga vem de derrota em casa no Clássico para o Caxias por 1-0. Também enfrentou um Clássico regional na rodada passada. E por isso hoje precisa dessa pontuação para se manter entre os primeiros colocados que vão à próxima fase, Pio. Essas as primeiras informações de Guarani, de Ipiranga. É um jogo sem dúvida nenhuma em que o Guarani não tem outro objetivo que não seja a vitória. É com esse pensamento que o Bugre precisa entrar em campo daqui a pouco no Brinco de Ouro. Tô certo ou não estou, Carlão de Freitas? Boa noite, Carlão.
Ô, Rafael Pio, boa noite. Boa noite é uma palavra muito forte, Pio. Que seja uma noite agradável. Boa, você tá exagerando um pouco. Ela pode ser uma noite ok. Foi ok. A boa aí já é muita coisa já. Se é que você me entende, né? Mas vamos lá. Aliás, a Adriana trouxe aí as mudanças do Guarani, as novidades e que novidades, né? Principalmente com relação à dinâmica do time. Né? Porque no lugar do Rafael, tudo bem, o Alan Santos até qualifica mais a saída de bola, mas no lugar do Caio Melo, o Isaac, que é um jogador ofensivo, é um jogador de criação, é um jogador que veio pro Guarani para protagonizar, embora não tenha protagonizado ainda, mas é uma novidade. Eu estou na expectativa do comportamento do time do Guarani, com a dinâmica que o Guarani vai colocar em campo para vencer. E como você disse, Pio, na abertura, inegociável, não tem jeito. Hoje é vencer ou vencer para continuar nessa luta ou para entrar realmente num caminho rumo à classificação entre os 8 primeiros da Série C do Campeonato Brasileiro. E ele vai comandar essas emoções todas. Será que o Guarani termina a rodada com chances de classificação? Precisa da vitória, precisa de pelo menos um ziriguidum. É isso que a gente espera e é isso que teremos, Carlos Cabela. Boa noite, Cabelinha. Boa noite pra você, Pio, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas. Tomara que sim, né? Nem que seja aos 49 do segundo tempo, né? E dá até pra falar roubado, porque não tem VAR, né? Então quem sabe, né? Porque não tem VAR, então quem sabe ajuda, né? Mas o que eu tava imaginando, o Carlão comentando aqui, a Adri trouxe a novidade, o Carlão tava comentando e falou do Isaac, me passou assim pela cabeça. Ô Isaac, ajuda nós hoje pra não precisar votar no ser como pior em campo. Né? Porque toda vez que ele começa jogando ele é sempre uma opção, né? É a opção do pior em campo lá no final da jornada. Então, ô Isaac, ajuda nós aí, pô. Já tá frio pra caramba, 14 graus, sensação de 13. Então, pelo amor de Deus, ajuda nós e toda a nação bugrina. É isso que a gente espera. E quem sabe ele queima minha língua e faz esse ziriguidum, hein, ô Pio? Ah, não tenha dúvida disso. É isso que todo mundo espera para que o Guarani saia com ainda a possibilidade de classificação. Ô, Carlão de Freitas, estava mostrando agora há pouco aqui na TV a chegada do Guarani no Flecha Verde. Aí, o que acontece? Os jogadores descendo do ônibus, eles, quando chega no último degrau ali, lógico, dá aquele pequeno pulinho ali, aquela pequena ajeitadinha para poder descer. O japonês, o Takahashi, ele foi pular, ele foi descer do ônibus, ele quase esborrachou no chão. Porque ele tem que pular numa altura, rapaz, que eu vou falar pra você, Carlos. Cara, é impressionante o Takahashi, né? Vai, Dri, pode ir. Toca aí. E você sabe que agora aqui no telão do Brinco, né, passando a escalação toda do Guarani, inclusive o banco de reservas, o Takahashi tá no banco e aí a hora que o nosso colega, o Washington Mello, anunciou o nome do Ryuta Takahashi, todos os torcedores do Brinco aplaudindo mesmo, então ele já conquistou um carinho aqui da torcida do Guarani. Mas aí, só pegando carona nisso que a Adri disse, cara, mas é uma atração, né? Para nós aqui de Campinas, para os torcedores do Guarani, para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma. A gente já abriu as portas para japoneses. Kazu, que com a camisa do Santos fez até gol no Guarani. Teve o Honda com a camisa do Botafogo. O Kazu tá jogando com 56 anos. Bem lembrado, e aqui no Brasil cria, entre aspas, do 15 de Jaú, né? Foi no 15 de Jaú que ele surgiu para o futebol. Mas o Takahashi é uma grande atração e o Lupe sempre brinca, né? Ele é bonitinho, né? É ajeitadinho. Ele parece um bonequinho. Que rapaz sensacional. Vou pegar ele e colocar aqui no estúdio, assim. Deixar no canto ali, ó. Quando alguém tiver triste, vai lá, olha pra ele e conversa. Aí você dá uma risadinha. Ele parece aquele Labubu, sabe? Cara, ele é uma figura bonitinho, uma barbaridade. Vocês tiveram um bichinho virtual, né? Opa, Tamagotchi. Mas realmente é uma figura e foi experimentado no derby, foi bem, quase faz o gol, que seria consagrador pra ele. E hoje ele pode ter mais uma possibilidade. Um jogador do drible, né, Pio? Exato. Agora levando assim a situação do Takahashi, falar um pouco mais sério.
ele é muito baixotinho, né, Pio? Será que aguenta o tranco de uma Série C e tal? Ele tem a qualidade do drible, ele tem a velocidade, já demonstrou isso na Copa Paulista, até no jogo contra a Ponte também, mas ele é muito baixotinho. Vamos ver. A Série C é mais pegada, né? Tem que testar ele no Sub-15. Vamos ver como que ele vai ser utilizado hoje, se ele for utilizado, mas que ele tenha boa sorte, porque, cara, é uma grata surpresa nesta temporada 2025 o Takahashi com a camisa do Guarani. Vocês já imaginaram, desculpa, Pio, mas vocês já imaginaram o Felipe Melo encarando um Felipe Melo? Meu Deus do céu, tá louco. De qualquer forma, o ponto eletrônico tá dizendo, Carlão, que se o Takahashi fizer gol, tem que cantar. Então, tem que cantar, não, isso é prometido. Prepare a garganta aí. Já está prometido, acho que faz o quê? Uns 2. Quando o Takahashi estreou na Copa Paulista, eu disse que quando ele fizer o gol pelo Guarani, no Arena, né? Que é o programa que se encaixa com essa metodologia. Qual vai ser a melodia? Eu vou cantar o hino. O hino do Guarani. Composto por Oswaldo Guilherme, e o Pio leva o violão, a gente canta junto. Pronto. Beleza, Pio? É aquela melodia que arrepia, né, cara? É sensacional. Mas é um hino muito bonito. Eu terei o prazer de cantar sem nenhum problema. Sem dúvida nenhuma. Adriana Almeida, Guarani e Ipiranga já prontinhos, Dri? Sim. Então você confere aqui nos 99.1 da CBN Campinas, no youtube.com/CBN Campinas, com Adriana Almeida, a ficha técnica completa do jogo. Futebol do CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo. É o bugre do técnico Matheus Costa, em campo com 25, Andrei. 2, Cicinho. 3, Diogo Silva. 4, Alan Santos e meia dúzia Emerson. 5, Kelvin. 8, Isaac. 10, Diego Torres. 7, Mirandinha. 11, Cauã Jesus. E 9, Bruno Santos. Repeteco Alviverde, 25, Andrei. 2, Cicinho. 3, Diogo. 4, Alan, meia dúzia Emerson. 5, Kelvin. 8, Isaac. 10, Diego Torres. 7, Mirandinha. 11, Cauã e 9, Bruno Santos. No banco, 12, Emerson Júnior. 22, Lucas Justen. 13, Márcio Silva. 14, Lucas Rafael. 16, Renan Castro. 17, Cadi. 18, Matheus Sarará. 15, Giovani. 20, Ryu Takahashi. 21, Dentinho. 23, Luiz Miguel. E 19, Kelwen. Ipiranga surgiu para a vida, com a missão de trazer pelo esporte. O Ipiranga, comandado pelo Raul Cabral, vem a campo com 40. O capitão Zé Carlos. 22, Rian. 3, William Gomes. 14, Igor Silva e 19, Kaique. 5, Charles. 25, Gabriel Terra. 10, Jean Piverri. 87, Ricardo Bueno. 7, Roger e 11, Felipe Marques. Repeteco do Ipiranga, 40, Zé Carlos. 22, Rian. 3, William. 14, Igor. 19, Kaique. 5, Charles. 25, Gabriel. 10, Jean. 87, Ricardo. 7, Roger e 11, Felipe Marques. No banco, 34, Arthur. 32, Fabão. 77, Pedrinho. 8, Cleiton. 30, João Paulo. 23, Marlone. 79, Gabriel Martins. 99, Danielzinho. E 9, Cristiano. A arbitragem do jogo. Trio paranaense, o dono do apito é Kleber Ariel Gonçalves Silva. Seus assistentes Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurite. Quarto árbitro, Murilo Tarrega Victor. 7h23, faltando 7 minutinhos pra bola rolar, além de Guarani e Ipiranga, 7h30 da noite também a bola rola no Novelli Júnior pra Ituano e Confiança. Os outros 2 jogos da Série C neste sábado, já encerrados. Botafogo da Paraíba venceu a Ponte por 2-1 e o Caxias, líder classificado, bateu o ABC por 1-0. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo, Goiás e Operário vão empatando por 1-1. Mais cedo o Remo bateu o América lá em Belo Horizonte, no Independência por 1-0. Bola rolando pela Série A do Campeonato Nacional,
3 jogos nesse momento. O Internacional marcou mais um, hein? Vai batendo o Bragantino por 2-0. No Maracanã, o Flamengo vai vencendo o Mirassol por 1-0 e lá no Morumbis, o São Paulo bate o Vitória também pelo placar de 1-0. Ainda hoje, pela Série A, 8h30 da noite, tem Fortaleza e Botafogo. Às 9 tem Bahia contra o Fluminense. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, o Guarani vive, entre aspas, um novo momento. Momento que começou no derby com o empate, novo treinador. Guarani hoje consegue emplacar uma sequência, ou pelo menos iniciar uma sequência que ele precisa, Carlão? Pio, a obrigação é essa, né? É um novo momento, obrigação, responsabilidade, né? E por isso o técnico Matheus Costa aceitou o desafio de encarar, né, o Guarani. Deixou uma boa impressão no derby, é bem verdade, mas é um jogo atípico, porém o Guarani mostrou personalidade, né? Mostrou coragem, mostrou força para reagir num ambiente completamente desfavorável. E a gente espera que esta personalidade, agora aliada à qualidade técnica, o Guarani possa colocar em campo logo mais contra o Ipiranga. Um jogo difícil, um jogo complicado. Por quê? Porque o Ipiranga também tem o mesmo objetivo do Guarani. O Ipiranga, aliás, integra o G8, ao que o Guarani ainda não. Porém, é um jogo cercado aí de pimentas, né? Eu acho que a principal delas é o Matheus Costa, que há pouco tempo estava no Ipiranga, aceitou o desafio de trabalhar no Guarani, e é claro que dentro do ambiente do Ipiranga, eu acho que se cogita, né? Vencer para mostrar para ele que era para ter ficado, tal. No futebol existe esse tipo de coisa e às vezes dá certo. Então essa talvez seja aí a motivação do Ipiranga. A escalação do Guarani é uma escalação que me chama a atenção. Ele mantém a base, que fez um jogo aceitável, um jogo legal contra a Ponte, porém com 2 mudanças. No sistema defensivo sai o Rafael, entra o Alan Santos. Eu acho que até melhora na saída de bola. O Alan não tem a pegada do Rafael, mas o Alan é um jogador qualificado, tanto é que a origem dele é de um meio-campista, então o Guarani pode ter essa vantagem numa saída de bola mais qualificada naquela primeira construção. E no meio-campo aí sim vai a curiosidade de todos, né? E a expectativa também que o Isaac está sendo escalado aí ao lado do Diego Torres. Porém, o Guarani só fica com um jogador de contenção, que é o Kelvin. Então pode ficar vulnerável, é um perigo. Em contrapartida, ofensivamente, na parte da criação, ele ganha, ele qualifica. Agora, aquilo que o Cabela disse, aquilo que a gente tem falado em várias programações, o Isaac tem que assumir essa responsa. O Isaac, ele foi contratado para protagonizar, algo que não aconteceu ainda, em alguns momentos, mas pouquíssimos, né? Muito pouco, aliás, que nós esperávamos do Isaac. Então, quem sabe hoje, nesta arrancada do Guarani, neste momento novo, né? E barra responsabilidade que eu disse antes de aqui na minha participação. Então, essa é a expectativa de como vai ser o comportamento do Isaac. Se vai deixar o meio-campo vulnerável ou então vai qualificar. Mas que ele assuma esta responsabilidade, principalmente ao lado do Diego Torres, aliás, os dois não estão correspondendo, porém, que hoje eles possam colocar à prova aí toda a qualidade e ajudar o Guarani neste jogo mais uma vez, Pio. Inegociável, 3 pontos ou 3 pontos. Esse é o termo, inegociável, mas o clima tá bom, tô sentindo uma energia boa pro Guarani buscar os 3 pontos. Ele tá prontinho também, a cabine tá fria, mas a garganta tá quente, o jogo vai ser quente. Vem pros 45 minutos do primeiro tempo, ele... 2 iriguiduns no primeiro tempo, Cabelinha. Beleza, Bill, ótimo, homem pé quente, senhor. Tomara que dê certo, tomara que a gente realmente faça, e os dois para a equipe do Guarani. O treinador do Palmeiras, ele fala cabeça fria, coração quente, né? Que é cabine fria e a garganta quente. No caso, né? ele só fala também, né? Porque o que tem cabeça quente, meu Deus do céu. A cabeça é muito quente, né? O coração às vezes tá até gelado, mas a cabeça tá fervilhando. A bola tá no centro do gramado, vai começar a partida aqui no Brinco de Ouro. É Guarani contra a equipe do Ipiranga, é o Bugrão contra o Canarinho. A bola tá no centro do gramado, saída com a equipe do Guarani que defende o gol do placar aqui no Brinco de Ouro neste primeiro tempo. Tá tudo pronto. No meu cebolão, 19h28. Será que ele vai esperar ainda 2 minutos pra começar, Adriana Almeida? Será? Pelo jeito, sim. É? Não, né? Mandou começar. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Ipiranga. Opa!
deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Sai tocando a equipe do Bugre da bola recuada ali com o Andrei. Tem a pressão em cima dele do Jean-Pierre. Ele despacha a bola para o campo de ataque, joga lá na frente Bruno Santos, sobe a zaga também, chega rasgando, devolve o Ipiranga no campo de ataque, a bola atravessa todo o campo, foi lá com o Andrei. É de calma ali, abre ali a jogada pela direita, sai jogando, o torcedor tá cantando, empurrando o Bugre pra cima do Ipiranga, só vitória interessa. Todos nós já falamos, só vitória interessa. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, comecinho de bola rolando 40 segundos deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Trabalha aqui o Emerson pela esquerda, devolve mais atrás para começar ali com o Alan Santos. Capitão Bugrino já faz o passe lá pro lado do direito com o Diogo Silva. Ele sai trabalhando com a bola, a equipe do Bugre, todo amontoado ali pelo meio. Guarani, né? Tá fechadinho a equipe do Ipiranga. Despacha Diogo Silva, bota a bola no campo de ataque, lançamento era pro Bruno Santos. Sobe a zaga, sobrou ali com Mirandinha, tentou o toque, fez a tabela, devolveu, prepara a batida, o Isaac de fora, bateu em cima da zaga, a bola volta lá pela direita com o Cicinho, ele já faz de domínio, devolve no campo defensivo, começa de novo com o Diogo Silva, domina, gira o corpo, recua com o Andrei. Recua com o goleiro da equipe do Bugre e o Isaac já tentou logo de cara, na primeira bola que ele pegou, ele enfiou o pé na cara da bola ali, é isso que a gente precisa dele, né, Carlão? Cartão de visita, né? Ele está posicionado ali mais pelo lado direito, próximo dos atacantes, próximo também do Bruno Santos ali, para ser o cara para auxiliar. Exato. E que assuma essa responsabilidade. Vai trabalhando mais uma vez o Isaac ali pela direita, faz de domínio, toca atrás, começa com o Diego Silva, mais uma vez o zagueirão, de zagueiro para zagueiro, o Alan, não, agora sim que recebe ali no meio campo o Kelvin, foi ajudar ali entre os zagueiros, recua com o Andrei, puxa pela perna direita, despacha lá para o campo de ataque, lançamento é feito lá pela ponta direita, quem chega de cabeça para fazer o quarto foi o Kaique, mas a bola sobrou ali com o Diego Torres, ele dominou, jogou do lado, Isaac abriu pela ponta canhota, recebeu o Emerson, ficou com ela na perna esquerda, levantamento lá na segunda trave de cabeça, a bola vem pelo meio, o zagueiro furou, uma sobra para a equipe do Bugre, chegou batendo, o Emerson foi para fora, teve desvio no meio do caminho, a bola vai para fora e escanteio, é para o Bugrão, é lá pela direita, lá do outro lado, Adriano Almeida. O Guarani tenta pressionar, essa bola foi lançada, o Cicinho cabeceou para trás, mas ninguém apareceu para completar para o gol. Aí o Guarani conseguiu um rebote, ganha escanteio, Diego Torres na bola. Tá se ajeitando lá, o camisa 10 do Guarani, para fazer o levantamento de perto da canhota, tá todo mundo no meio da grande área, boa, a bola é boa. Cobrança curtinha, volta no Diego Torres, ajeita mais atrás, o trabalho vem Cicinho, levantamento na segunda trave, desvio de cabeça para fora do gol. Era o Kelvin que estava por ali para fazer o desvio, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Mirassol, Adriano Almeida. Cruzamento do lado direito, lá do Cicinho, aí essa bola viajou a área toda, veio encontrar o camisa 9 Bruno Santos, que tinha liberdade, tentou o canto direito do goleiro, mas ela saiu, tiro de meta. Toca a bola, saída mais uma vez ali da equipe do Ipiranga nesse comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. 3 minutos de bola rolando. Pressão do Diego Torres na saída de bola ali do zagueiro. Era o Igor Silva que saiu ali pela direita. A bola vai para fora, teve desvio do Bugrino. O arremesso é manual para a equipe do Ipiranga. Arremesso manual cobrado. Tenta chegar no campo de ataque. A bola passa por todo mundo, vai para fora. Vai para fora, arremesso manual. O Emerson tem pressa, faz a cobrança. Kelvin recebe, domina, coloca no gramado. Estica lá pela ponta direita que chega por ali o Cicinho. Bota o Bugrão no campo de ataque. Domina com o peito já girando, voltando o campo de ataque. Bota para correr. Chegou o cruzamento na grande área, nas mãos do Zé Carlos. Sai o goleiro para botar ordem na casa. O Guarani já chega em 3 minutos e 40, mais do que chegou todo o jogo contra o Náutico no último jogo aqui, viu, Carlão? Tentando se impor, fazendo a marcação alta, arrematando de longa distância, o caso do Emerson, chegando também através das bolas aéreas. É assim, colocaram uma pressão forte nos primeiros minutos para intimidar, não deixar o Ipiranga confortável no jogo. O jogo tá parado, tem uma falta ali que favorece a equipe do Ipiranga no sistema defensivo da equipe gaúcha. Sai jogando, pressão do Bruno Santos pra cima, cai no gramado. Ele fica ali, foi na dividida, acaba caindo, ele nem pediu falta, porque foi na dividida ali e aí ele perdeu o equilíbrio, né, Adriana? Disputa normal, Bruno Santos foi esperto agora, quase aproveitou a fragilidade do lateral esquerdo do Ipiranga, mas lance normal de jogo. É bom sinal isso, bom sinal, tem que chegar junto ali, mas o Ipiranga vem para o campo de ataque, trabalha aqui pelo lado direito, trabalhando com o Gabriel Terra, ele faz a finta, toca do lado, recebe bem a bola, jogou Jean-Pierre na área, preparou a batida, Ziriguido!
Jean-Pierre, a jogada do Felipe Marques, rolou na meia-lua da grande área, o Jean-Pierre foi entrando entre a marcação ali, sobrou na cara do Andrei, toca pelo lado esquerdo, o Andrei fica vendido no lance, a bola vai pro fundo do gol, a 4 minutos, na primeira chegada do Ipiranga, deu Giriguidum, Jean-Pierre é o camisa 10, é o cara que pensa na equipe do Ipiranga, bota pro fundo do gol, faz 1-0 pra cima do Bugrão, Adriano Almeida. Primeiro ataque do Ipiranga no jogo, e aí essa bola veio rolada pro Jean-Pierre, ele saiu correndo e meteu um bico nela. Ela até foi na direção do Andrei, mas foi muito forte, sem chances pro goleiro do Guarani. Jogadores do Guarani se olham como que não acreditam, porque eram muito melhores nesse início de jogo. Mas quem tá na frente é o Ipiranga, 1-0. 1-0, Carlão de Freitas, a marcação no miolo ali da intermediária Bugrina bateu cabeça. Aí é a desatenção, né? No primeiro ataque já houve esse problema, um golpe fatal do Ipiranga. Nós falávamos, né, da vulnerabilidade do meio-campo. O Jean-Pierre veio como elemento surpresa, penetrando ali no miolo de zaga do Guarani e fazendo o gol. Um golpe forte, né? O Guarani começou se impondo, criando oportunidades, já com duas finalizações, o Ipiranga na resposta já faz um. Agora aquela coisa, é a cabeça no lugar, é a serenidade para tentar reorganizar. Trabalha, Bugrão, vem pro campo de ataque, o Diego Torres faz a cobrança da falta, joga com o Cicinho lá pela direita, recebe no peito, domina, vai programado, cai, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta do Felipe Marques pra cima dele, é falta que favorece a equipe do Bugre, e o Cicinho já vai ali pra cima do Jean-Pierre, já dá um puxão no Jean-Pierre. O Carlão falou aqui, cabeça fria, tem que ser cabeça fria. Ele foi pra cima do Jean-Pierre ali, Adriano Almeida. E agora o Jean-Pierre argumenta com o árbitro, já tem um resquício ali de confusão, vamos acompanhar, Cabela. E o Jean-Pierre é experiente, rodado. Tem bagagem, então fica de olho ali. É falta para a equipe do Guarani. Kelvin tá na cobrança ali pela meia direita, pertinho do círculo central do gramado. A bola vai ser levantada lá na grande área. Tá todo mundo lá pelo meio. Pintou o levantamento em segunda trave, direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Ipiranga, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 7 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ipiranga. 1 pro Ipiranga, Jean-Pierre marcou. Guarani. Nada pra equipe do Bugrão, Pio. Central da bola. Resultado que leva o Ipiranga. Olha o Guarani na bola roubada, filtração na área, chega o zagueiro pra dar um bico na bola, tira do meio da área, fala, Pio. Time gaúcho chegando a 24 pontos ganhos e assumindo a 6ª colocação nesse momento. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, começou o segundo tempo para Bragantino 0, Inter 2, Flamengo 1, Mirassol 0, São Paulo 1, Vitória 0. Futebol Globo CBN. Tem arremesso manual para a equipe do Bugre, aqui pelo lado esquerdo, o Emerson vai na cobrança, lá no fundo, lá na linha de fundo, o Mirandinha pedia a bola, mas o Emerson falou, vou jogar na área, tomou uma distância que veio aqui quase, veio fora totalmente do campo ali, para tomar distância para fazer o arremesso, vai fazer o arremesso, joga lá no bico da pequena área, de joelho, o zagueiro tirou, a bola voltou pro goleiro, pega Zé Carlos. Na dividida chegava ali, era o Mirandinha que chegava aí, né, Adriano Almeida? Tentou esticar a perna, mas o Zé Carlos estava mais na frente, pegou a bola e já repôs. Já sai jogando, Jean-Pierre tenta o domínio, vem Kelvin pra cima dele na caça, pra fazer o corte e joga a bola pra fora, arremesso é manual que favorece o Ipiranga. Aqui pela direita já faz o arremesso, cobrado, Charles toca na bola, passa mais uma vez aqui pelo lado direito, quem chega no lance é o Gabriel Terra, aperta o Mirandinha na roubada de bola, vai programado, pede falta, saiu a bola. Saiu a bola, a recuperação do Gabriel Terra, mas a bola foi pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, já cobrado, tem pressa, Kelvin. Não pode ter tanta pressa também, cabeça no lugar, né, Carlão? A rapidez ela é essencial, agora a pressa não, porque a pressa ela acaba só atrapalhando. Mas interessante a marcação que o Guarani faz. Por incrível que pareça, a marcação ofensiva, né, a marcação sob pressão, a saída é interessante do Guarani. Agora, defensivamente, o time mostrou algumas limitações, principalmente no primeiro ataque do Ipiranga. O lançamento foi feito para o campo de ataque, o Roger estava ali à frente. Bola chega pro Andrei, que repõe aqui pela esquerda com o Emerson. Sai jogando o Guarani mais uma vez. Trabalha com o Diego Torres, que vem buscar o jogo para fazer a armação de jogada. Bota na frente do lançamento. É lá na frente, é pro Bruno Santos. De cabeça quem sobe ali é o Igor Silva. Faz o toque de cabeça, ela vem pela direita. Rian despacha pro ataque no meio do caminho. Ela sobra com o Alan Santos. Já domina, coloca no gramado, faz a bola rolada ali com o Kelvin. Despacha na ponta direita, encontrou bem o Cicinho, livre de marcação. Carregou na linha de fundo, pintou cruzamento na segunda trave. Não tem ninguém do Guarani por ali.
Ninguém acompanhou a rapidez do Cicinho lá pela direita no meio da área, Adriana. O Cicinho ficou livre na lateral direita, tinha uma avenida para avançar, ele levantou a cabeça, mas também eu acho que o cruzamento dele foi muito forte. Mesmo se alguém tivesse na área, teria que estar muito bem posicionado para pegar essa bola. E agora já tem um jogador do Ipiranga ali caído, parece um problema muscular, mas obviamente a torcida do Guarani já vai entendendo que é a primeira cera do jogo. Sim, já começou cedo, hein? Começou cedo, hein? Vamos anotar aí, ó, 10 minutos e 20. Foi o momento que parou. Vamos lá, vai lá, Vamos girar mais uma vez, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ipiranga. Tem o Jean-Pierre marcou. Guarani. O Guarani não tem nada, Rafael Pio. Central da bola. Cabelo, a gente vem acompanhando, né, a votação do impeachment e os sócios aprovaram. Augusto Melo não é mais presidente do Corinthians. As 16 urnas, elas foram já analisadas e por 72% dos votos, Augusto Melo foi destituído do cargo. Se isso for pra resolver o problema, que seja feito, né? Carlão? Que se resolva o problema. Que se resolva o problema. Eu acho que o problema do Corinthians, é claro, toda essa situação política engloba o presidente ou ex-presidente Augusto Melo, mas eu acho que tem mais problemas ainda, não é só esse. Tem. Ih, rapaz, o que não falta é problema. 11 minutos e 40 desse primeiro tempo, 1-0, tá ganhando Ipiranga, o Guarani recupera a bola, já vem pro campo de ataque, Diego Torres de cabeça, toca na bola, joga na frente, Mirandinha, sobe de cabeça, pede um toque, o Bruno Santos fez o toque pro Diego Torres, entrou na área, devolveu o cruzamento nas mãos do goleiro, bate pro gol, Diego Torres. Bate, Dri, dava pra bater pro gol, tava aí à sua frente, Dri. Dava pra bater pro gol, e como erram cruzamentos os jogadores do Guarani que chegam até a linha de fundo. E agora, nesse lance do Diego Torres, um pouco antes, o Mirandinha subiu numa jogada de cabeça, teve um choque na parte de trás da cabeça, ele até tentou levantar ali para ajudar no ataque, mas agora desabou novamente, está sendo atendido pelo departamento médico Mirandinha. Bateu no coco dele ali, tá caído. Departamento médico em campo. Sempre quando tem choque de cabeça é aquele desespero, né? É aquele desespero. 12 minutos e 40 de bola rolando. Eu acho que logo não vai demorar muito tempo para os jogadores de futebol jogar com aquele capacete igual de boxeador, sabe? Como é que chamava o goleiro do Chelsea? Que jogava com a proteção. Pode me ajudar que eu esqueci. É muito PlayStation 2, 3. Né? Pois é, né, Carlão? Agora já passou o tempo, né, Cabelo? Peter Cech, grande Rafael Pio, grande Rafael Pio. Ô, Cabelo, nós falávamos aqui em off, mas vamos colocar pro torcedor, né? Uma observação sobre o Diego Torres. E você disse até que ele está mais ligado que em outras ocasiões. Ele está fazendo a primeira saída aqui do Guarani. Olha o Emerson. Vem Emerson com a bola dominada, carrega na linha de fundo, pintou o cruzamento, teve desvio. A bola vai na segunda trave de cabeça, mais atrás. Pro Isaac. Passou na bola, tocou no Mirandinha, preparou, perto da canhota, bateu pra fora do gol. Sai à direita do Zé Carlos, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, o Zé Carlos sai pagando geral ali, Adriana. Porque o Ipiranga deixou o Guarani tocar essa bola, mas o Guarani parece sem segurança para finalizar. Essa bola foi cabeceada para trás, aí o Isaac conseguiu dominar, mas não tinha espaço. E aí ela veio no Mirandinha, Mirandinha agora pede o apoio da torcida, depois do chute dele que mirou no ângulo, mas saiu. Pois é. Ó, nós falamos do Isaac, lá a hora que saiu a escalação, a gente já tava falando do Isaac. Com 40 segundos ele deu um chute pro gol, bateu na zaga. Solte agora. Mas ele tá se movimentando, tá ali. É claro que pela qualidade dele, a gente sempre exige, né, do Isaac. Ele tá trabalhando ali pelo setor direito, só para completar o Diego Torres fazendo aqui a primeira criação, né, quando o Guarani tem na saída de bola. Mas é um Guarani que, claro, já bate a pressa, já bate a ansiedade, arriscando muitos cruzamentos e não acertando, mas pelo menos é um Guarani efetivo, é um Guarani que nas ações ofensivas tem concretizado os lances, agora sem a qualidade, né, Cabelo? O aproveitamento do Ipiranga é 100%. O aproveitamento do Ipiranga é 100%. A única vez que ele chegou, né? 14,5, sai jogando o Guarani lá pela direita, vem com o Isaac, ele faz a finta de corpo, joga do lado, tabelinha feita lá pela direita entre Cauã e Cicinho, na ponta direita, recebeu bola rolada, Isaac, bico da grande área, protegeu, buscou espaço de um lado e outro, Jean-Pierre chegou, jogou mais atrás, na fogueira ali pro Diogo Silva, protege o zagueirão que tá lá no ataque, gira o corpo, recua pra
tranquilizar para começar de novo a equipe do Guarani. Trabalha, Diego Silva lá pela direita, bota no campo de ataque, com o Cicinho de primeira, fez o passe com o Isaac, devolveu direto para fora. Só arremesso manual para a equipe do Ipiranga, girando tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É Série C do Brasileirão, gente. É 16ª rodada. Depois dessa vão faltar só 3. Olha, e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Ipiranga 1. Central da Bola. Pela Série A, Ricardo Matias marcou mais um pro Inter. Internacional 3, Bragantino 0. Pela Série C do Campeonato Nacional, Ituano e Confiança no Novelli Júnior, 15 do primeiro tempo, seguem empatando 0-0. Tem arremesso manual lá pela direita, o Cicinho toma distância para fazer o arremesso, tá todo mundo lá na área, hein? Cicinho arremessa na entrada, grande área, sobe o zagueiro, fez o corte, a bola vem pelo meio, chega Gabriel Terra, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, passa por todo mundo, passa pelo Ricardo Bueno, vai sobrando lá no sistema defensivo com o capitão bugrino, o Alan Santos. Ele puxa já pelo lado esquerdo, carrega, dá um tapa na bola, jogou na fogueira ali pro Isaac. O Isaac tenta fazer o domínio, mas foi empurrado, recebe falta. Falta em cima dele do Charles, é falta já cobrada, tem pressa o Guarani. Isaac toca na bola com o Cicinho, fez o passe mais atrás, começa de novo com o Diogo Silva, vai rolando a bola, equipe do Guarani, como isso ainda é comecinho, 16 minutos ainda desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Ipiranga, hein? Torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem com a gente. Ih, Guarani saiu jogando errado. Jean-Pierre fica com ela, protege, recua, para começar de novo no sistema defensivo, começa de novo ali com o Igor Silva, devolve no Jean-Pierre, faz o passe lá pela esquerda, de calcanhar, toca na bola o Felipe Marques, mas passou errado, ela sobrou lá pro Cauã Jesus, finta bonita, entre as pernas, agora deu o drible da vaca ali pra cima, tenta ficar com a bola dominada, teve desvio, bola pra fora, arremesso Emanuel, que favorece a equipe do Guarani. 16:50. Sai jogando o Guarani, aperta a marcação do Ipiranga, vem com o Cicinho, lançamento é feito direto pra grande área, pega o goleiro Zé Carlos, faz a defesa e bota a ordem na casa mais uma vez da equipe gaúcha, Adriana Almeida. Procurava ali o lançamento Bruno Santos, mas dessa vez ela ficou tranquila pro Zé Carlos, que já repôs a bola. Toca a bola, vem pro campo de ataque ali pelo lado direito, chega o Roger. Quando fazia o domínio, o Emerson cometeu a falta, o jogo tá parado, ele mostra a bola pro árbitro, como que seguinte diz: toquei na bola, professor. Mas tocou na bola, junto da bola foi o pé, tornozelo, caiu tudo ali, né? Falta anotada. Agora, Carlão, Guarani consegue chegar até na intermediária. Conseguiu finalizar 3 vezes, até em boas finalizações, mas arrefeceu um pouquinho. Agora, me preocupa a saída de bola. O Alan Santos meio que inseguro, né? Teve um erro grotesco aqui que quase origina um outro contra-golpe do Ipiranga. Olha o Ipiranga, lançamento feito lá na ponta canhota. A bola vai pra fora, quem chegava lá do outro lado era o Kaique, de surpresa por trás de todo mundo. Olha, a bola foi pra fora, só tiro de meta, Adriana. Pelo lado direito do ataque do Ipiranga, o Kaique tentou numa velocidade ali. Pra sorte do Guarani, a bola correu mais. Tiro de meta já cobrado porque o Andrei tem pressa. Tem pressa, joga com o Cicinho, pode completar, Carlão. Eu não sei se é falta de ritmo de jogo, que pode ser também, mas o Alan um pouco inseguro nessa saída de bola, tomar cuidado. Guarani pela esquerda com o Emerson ali, faz o domínio, chega a marcação pra cima dele, chamou pra dançar, puxou ali pela meia direita, pela meia esquerda, mais atrás com o Kelvin, pisa na bola, o Jean-Pierre tá à frente dele, ele recua lá no círculo central do gramado com o Diego Silva, puxa do lado, busca do outro, devolve com o Alan Santos, sai jogando aqui pela esquerda, direto pra fora, de novo, ele vai fazer um passe. Acho que é a terceira, eu acho que é a terceira, a segunda ele saindo jogando, teve uma também que ele errou meio que o domínio de bola, mas olha o passe, né? Fora de tempo, um passe muito rápido, fora de ritmo de jogo. E no gol, Carlão? Passou no miolo. Passou por ele. Passou pelo monte. Passou por um monte, mas ele tava no bolo ali. Passou no miolo. E eu acreditava, né, antes de começar o jogo, que seria importante até a entrada do Alan, um cara que tem uma saída de bola qualificada, mas até aqui ele está contrariando os meus prognósticos. Trabalha, Kelvin, saída do Guarani mais uma vez, ele faz o lançamento aqui pela esquerda pro Emerson, de cabeça ele faz o toque da bola, mas a bola sobra com a zaga faz o rebote, volta com o Emerson, toca no Kelvin, fez o passe com o Isaac pela meia direita, já faz a abertura com o Cicinho, lá pela direita, o Cicinho dominou, preparou cruzamento na área. Agora tem uma coisa também, Carlão, o Cicinho ele pega a bola lá pela direita, ele não olha se tem alguém na área ou não, ele enfia o pé na bola pra grande área, não é assim que funciona também. O quarto ou quinto cruzamento, o terceiro ou segundo do Cicinho, que sempre assim, é sempre um tom acima, né?
errando a calibragem, praticamente chutando, não cruzando, né? Não fazendo aquele cruzamento barra-passe, né? Que você olha e coloca o atacante numa situação importante para finalizar. Realmente muito mal o Cicinho neste quesito, nesta última bola. Pois é, encosta o Cauã, né? Lá deixa o Cauã cruzar a partir de agora, quem sabe melhora. 19:50, olha o Ipiranga, vem pro campo de ataque aqui pela direita com o Roger, ele já faz de domínio, passa lotado, o Rian do lado dele, ele puxa pelo meio, faz a finta, preparou, perto da canhota, bola espirrada, sobrou pelo meio, Jean-Pierre entrou nas áreas, chega o zagueiro, rasga por baixo, o Diogo Silva dá um bicão na bola, tira o perigo da grande área, Guarani briga por ela, Bruno Santos faz o domínio, domina, bota a bola aqui pela esquerda, fez o passe, Mirandinha, voltou Bruno Santos, saiu o goleiro, tá valendo nada disso, porque quando o passe foi feito para o Mirandinha já estava em posição irregular, Adriana. O Bandeira lá do outro lado assiналou, estava atento, não estava valendo mais nada desse lance, dessa corrida do Bruno Santos, pior para o Guarani, que vai perdendo para o Ipiranga 1-0. Ô Cabelá, e aquele medo ou aquele receio que nós falávamos da escalação do Isaac, infelizmente está acontecendo. O Ipiranga pouco ataca, mas quando ataca ele explora essa vulnerabilidade no meio campo. Estava saindo o segundo gol semelhante ao primeiro. O Jean-Pierre aparecendo no corredor central como elemento de surpresa. Olha, Isaac toca na bola, bota pro Mirandinha pela ponta esquerda, pintou cruzamento na grande área lá na segunda trave, foi lá Zé Carlos. Estica todo o goleiro, faz a defesa e bota a ordem na casa gaúcha, Adriana. Procurava o Cauã agora, mas o Cauã não tem uma estatura tão privilegiada. Aí o Zé Carlos fica tranquilo, né? Muito mais alto do que o atacante do Guarani, já repôs a bola. Cruzar chuveirinho na pequena área, deu trazer a bola pro goleiro, né? Aí o Cicinho, o Cicinho é muito forte, né? E agora o Mirandinha foi no meio do pequena área, ele é do goleiro. É por isso que o cruzamento ele tem que ser feito aquele passe, né? Você olhar, tirar do zagueiro, tirar do goleiro, para aí sim pegar o atacante de frente para finalizar. Emerson recebe do lado esquerdo, preparou o cruzamento, veio a meia altura, furou o zagueiro, sobrou com o Cicinho, lá pela ponta direita, tem a marcação do Felipe Marques para cima dele, o Cicinho encara a marcação, chamou para dançar, deu uma pedalada, gingou para lá, para cá, carregou, só que deu um tapa na bola mais atrás, agora com o Kelvin, domina, volta a bola pela meia, vem buscar o jogo por ali, quem veio buscar o jogo foi o Cauã Jesus, toca mais atrás ali com o Diogo Silva, devolve no Cauã, faz o domínio, o Cauã tem a marcação, Cicinho caiu ali, se enroscou com o Marques ali, hein? Os dois se enroscaram ali, Cicinho caiu, ficou olhando pro jogador da equipe do Ipiranga, segue o jogo, Diogo Silva toca na bola, Kelvin de primeira, fez o passe lá pelo lado direito, por ali com o Cauã, domina o Cauã, encara a marcação do Jean-Pierre, rola a bola pela intermediária, Diego Torres, vem buscar o jogo rapidamente, já faz a ligação pela esquerda, livre de marcação tá o Emerson, ele demorou para carregar a bola, chega o marcador para cima dele, chamou para dançar, gingou para lá, para cá, carregou, tocou pelo meio, Kelvin se apresentou, brecou, girou o corpo, deu um tapa na bola, Alan Santos, tá até um zagueiro, vem armar aqui atrás, aqui na frente, hein? Alan Santos, lado esquerdo, encarou, fintou, tocou na frente. Ele passou para quem correr? Acho que ele olhou para você, Adriana Almeida, e passou a bola. Cabela, agora lamentável, né? Ele tava do lado do Mirandinha também marcado. Aí se enroscou com o zagueiro, dois jogadores do Guarani muito próximos. E aí a bola ficou tranquila para o Ipiranga. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos da metade deste primeiro tempo, 23 minutos de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó. Ipiranga. 1 pro Ipiranga, Jean-Pierre marcou. Guarani tem 0, vem Ipiranga, bola rolada ali pela meia esquerda, brigou na tabela, feita, bola espirrada, veio para trás. Pegou um efeito ali, a cair na direção do gol, o André fica com ela, Rafael Pio. Central da Bola. Amanhã mais 4 jogos pela 16ª rodada da Série C. Tem Londrina e Náutico, Anápolis e Brusque, Floresta e Tombense, Retrô e São Bernardo. E é gol do Bragantino. Agora, Inter 3, Bragantino 1. Futebol Globo CBN. Trabalha a série de bola, a equipe do Ipiranga vem pro campo de ataque, a falta tá anotada. A falta tá anotada e favorece a equipe do Ipiranga aqui pela direita, caiu o Rian. Cai no gramado, deita no gramado, camisa 22 da equipe do Ipiranga. Pois não, Carlão? A torcida do Guarani tá chateada com o goleiro André, talvez pelo gol, né, no derby na última rodada. Eu já disse, achei que não falhou, mas isso cada um tem opinião sobre o lance. Mas foram 2 gols de falta, né? Um aqui e o outro no contra o Náutico, principalmente. Também, aí sim. Mas a torcida está magoada e o Andrei deu uma olhada para os caras aqui na arquibancada, o clima não tá legal e isso afeta a confiança do jogador, né? Do goleiro. É claro que o torcedor tá pé da vida, o torcedor tem a razão, tem o direito de vaiar e tal, mas eu acho que nesse momento é importante
pouco quietinho, deixa o Andrei trabalhar. No final do jogo, se as coisas não derem certo, aí sim vai, critica, porque ele já olhou pra torcida, já tirou a concentração dele. Pois é. E a gente sabe do André sem concentração. Concordo. Entendi o que você quis dizer. Né? Pois é. Olha o Ipiranga, tenta sair jogando mais uma falta. Outra falta do Mirandinha pra cima do Rian. Outra falta pra equipe do Ipiranga, viu, Adriana? O Mirandinha ali não tá conseguindo se localizar muito bem. O Rian tá levando a melhor em cima das marcações, principalmente deixando o corpo para as faltas acontecerem. Foi mais uma vez o que aconteceu agora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Olha Pedro. o Bugrão, bola sobrou lá pela direita, Bruno Santos entrou na área, preparou a batida em cima da zaga. Explodiu no zagueiro, sai jogando errado mais uma vez o Ipiranga, o Guarani briga pela bola, fica lá pela direita com ela o Cauã, encara a marcação do Jean-Pierre, ajeita na perna canhota, tenta fazer o lançamento, bateu no braço do jogador, mas sobrou com o Kelvin, entrou na área, bateu cruzado, passa à frente do Bruno Santos, vai pra fora a bola, Adriana Almeida. Foram duas oportunidades do Bruno Santos. Primeiro, numa saída errada do Ipiranga, o Guarani conseguiu roubar, o camisa 9 do Guarani fez o drible, tentou o chute e aí foi travado, não conseguiu. Essa bola reboteou e aí depois, num cruzamento do lado direito, ela veio na pequena área. O Bruno Santos até se esticou todo para completar, mas não conseguiu. Ipiranga se segura. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 26 minutos deste primeiro tempo, Carlão de Freitas. O Guarani não sentiu o gol. Não sentiu. Sim. Mas caiu muito de produção depois dos 15 minutos, perto dos 20 minutos. Aquelas finalizações não estão acontecendo mais, né? E uma coisa boa do Guarani nesse primeiro tempo, a marcação ofensiva ali na saída de bola do Ipiranga, ela está acontecendo. O Guarani já roubou umas 3, 4 bolas ali, já conseguiu criar oportunidades. Então é ajustar ainda mais, forçar ainda mais o erro do Ipiranga. Agora a gente percebe, a Brija já vai informar, Jean-Pierre está caído no chão. Se acontecer do Jean-Pierre sair, eu acho que pro Guarani é um ganho, né? Porque o Jean-Pierre é um jogador qualificado, é o autor do gol até aqui. Ele fez sinal. É um cara que dá um toque de qualidade na meiuca do Ipiranga. Fez sinal de substituição, né, André? Sim, ele já pediu para sair, tá com algum problema ali. E aí agora o carrinho, né, com a maca do Guarani já no gramado, já na verdade deixando o gramado. Jean-Pierre com a camisa 10 vai ser substituído, ele deixa o time do Ipiranga. E vem aí Marlone com a camisa 23, a alteração já vai ser feita. No momento em que ainda o departamento médico do Ipiranga junta ali as malas, os equipamentos para deixar o gramado. E o Marlone ali prontinho já para entrar, vai ser a primeira substituição do jogo. Agora sim, sobe a placa, vai embora o 10, Jean-Pierre, entra 23, Marlone. É aquele, né? Marlone é aquele. Corinthians, passou por grandes clubes. Lá no Nordeste, fez uma baita de uma carreira lá no Nordeste, né? Já tá com mais de 30 já, né, Carlão, né? Deve estar, né? Por aí, né? Por aí. Ele é cria do Vasco da Gama, né? E aí teve uma passagem no Corinthians, rodou muito, né? Rodou bastante. Mas é experiente pra caramba no meio campo ali. Experiente. Tecnicamente, não está jogando aquilo que jogou em outros tempos. Mas tecnicamente, se assemelha ao Jean-Pierre. Trabalha mais uma vez o Guarani que vem pro campo, ataque lá com o Cicinho lá pela direita, encara a marcação do Felipe Marques, gingou pra lá, pra cá, tentou escapar na marcação, ficou com ela, escapou bem, toca a bola mais atrás com o Isaac, preparou o Isaac, vem com ela, devolveu pro Cicinho, entrou na área, na cara do gol, bola rolada, batida, Chiriguido! Guarani! Abriu o placar, o 10 empatou. Guarani, Diego Torres, que jogada bonita. A briga do Cicinho com os dois marcadores. Ele rola pro Isaac, que devolve pro Cicinho lá na linha de fundo, que rola a bola pra trás. Aí o Diego Torres enfia o pé na bola, ela vai pro fundo do gol a 28 minutos desse primeiro tempo, empatando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Diego Torres, o Bugrão empata o jogo, tá tudo igual aqui no Brinco. 1 pro Bugrão, 1 também pro Ipiranga, Adriana Almeida. Numa jogada trabalhada pela direita, tabelinha entre
Isaac Cicinho. O Isaac, ele apareceu e colocou o Cicinho em ótimas condições. O camisa 2 do Guarani podia ter fuzilado pro gol ali, mas não. Ele resolveu rolar para trás e viu o Diego Torres em melhores condições. O camisa 10 do Bugre apareceu como uma flecha e mandou um tiro para estufar as redes e deixar tudo igual no brinco. Uma bela jogada do Guarani lá pela direita, Carlão de Freitas empata o jogo. E aí sim, o cruzamento ou passe, né, foi feito com consciência, olhando para quem vinha chegando, e o Diego Torres pegou o cruzamento ou passe do Cicinho de uma maneira primorosa e empatou o jogo. Cicinho meio que atabalhoado, mas vai se transformando num grande assistente do Guarani pelo lado direito. Tá tudo igual aqui no Brinco de Ouro. Diego Torres empatou para a equipe do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo do jogo, 16ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1, Diego Torres. Ipiranga. 1, Jean-Pierre. Fala, Pio. Central da Bola. 2 gols, um pela Série A, outro pela Série B. Lá no Maracanã é o segundo do Flamengo. Agora Flamengo 2, Mirassol 0. E o Goiás marcou mais um diante do Operário. Goiás 2, o Operário 1. Futebol Globo CBN. Até aqui você tá acertando, viu, Pio? 2 iriguiduns. 2 iriguduns, exatamente. Tomara que você erre, que o Guarani faça mais um. Isso, mas no segundo tempo o Guarani vai fazer. Ah, é? É. Então tá bom. Agora no primeiro tempo acabou agora. Ah, é? Acabou? É, não tem mais iriguidão no primeiro tempo. 31, e tem jogo ainda, hein? Tem muito jogo ainda, hein? Diego Torres faz o domínio aqui pela esquerda, recua com o Alan Santos. Lá no sistema defensivo do Guarani, ele faz o domínio, dá um tapa na bola pro Isaac, vem buscar o jogo. O Isaac lá pela direita, o Diego Torres aqui pela esquerda. O Isaac faz o break, encara a marcação do Marlone, rola a bola do lado, quem vem buscar o jogo por ali, ficar com ela, era o Cauã. Dominou, recuou, Diogo Silva, aperta a marcação ali pra cima do Diogo Silva, recua lá com o Andrei. E olha, vai em cima do Andrei. E olha, vai em cima do Andrei. Torcedor do Guarani, deixa pra fazer isso, como disse o Carlão, deixa pra fazer isso depois dos 90 minutos, né, Carlão? Lá no final, agora não, o torcedor né? tem todo o direito de vaiar, de xingar, né? Claro, tudo tem um limite, né? Mas eu acho que para o bem do Guarani, espera. Se as coisas não derem certo, vai o Andrei, tudo bem, faz parte. O Andrei está acostumado. Agora, durante o jogo, não, porque arrebenta o cara. E o Guarani precisa da vitória, precisa do Andrei. Então a confiança dele tem que estar lá em cima e essas vaias atrapalham. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora chegou ali o tal do Charles, ele deu um bico da bola, a bola foi lá na última carreira de cadeira lá da social lá, Adriana. Ô, louco. Deu um bico lá. Olha o Guarani, vem pro ataque, Bruno Santos recebeu a frente da grandeira, protegeu, tentou escapar da marcação, perdeu a bola, recupera a equipe do Ipiranga, mas sai jogando errado. O Alan Santos já bota ali com o Kelvin, tabela com o Diogo Torres, devolve no Alan Santos, deu tapa da bola pro Diogo Silva, lá pela direita, fez o domínio, prepara o passe é com Xixinho no sistema defensivo. Rafael Pio, tem gol aí, Pio? Cabelinho acabou passando aqui já há 8 minutos. O Ituano abriu o marcador contra o Confiança, cobrando o pênalti. O Neto Berola bateu bem e abriu o marcador pro Galo de Itu, 1-0. Interminável Neto Berola, e continuou marcando gol. 33 minutos deste primeiro tempo, 1-1, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Torcedor do Guarani, aumenta o volume, é que vai ter mais iriguidum para o Bugrão, hein? Aumenta o volume do sonzão da CBN aí. Toca a bola aqui pelo Ipiranga, atrás, trabalhando aqui pela direita, com o Roger, faz o domínio, tenta a devolução com o Rian, chega o Isaac, escapa da marcação, faz a finta, carrega, ali na frente da grande área, bola rolada pela esquerda, Bruno Santos encontrou o Emerson, entrada da grande área, batida, espalma o goleiro! Zé Carlos, bota pra fora, escanteio, na boa tabela do Guarani, mais uma vez, Adriana. Essa bola foi carregada do meio de campo pro ataque pelo Isaac, que serviu bem o Bruno Santos, que viu o Emerson em melhores condições pelo lado esquerdo. O lateral do Guarani encheu o pé, uma bomba, goleiro Zé Carlos mandou pra escanteio, mais um escanteio pro Bugre, Kelvin na bola. E o árbitro vai lá chamar a atenção de alguém que tá na frente do Zé Carlos ali, ó. Acho que é o Mirandinha. Tá lá, catimbando ali. É escanteio, segundo escanteio no jogo, segundo para a equipe do Bugre. É pela esquerda, Kelvin na cobrança, aperta na direita, faz o levantamento. Lá na segunda trave, sobe a zaga.
para fazer o corte e tirou o perigo lá do meio da grande área. Quem subiu por ali foi o Igor Silva. Bola passa por todo o campo, vai para fora, arremesso manual, toma a distância lá do outro lado, é o Cicinho. É o Cicinho com as mãos, ele vai querer fazer um escanteio, vai jogar na área, faz o arremesso, joga pertinho do bico da pequena área, desvio de cabeça, a bola vem pelo meio, chega a zaga, mais uma vez o Ipiranga para fazer o corte, o Cicinho briga pela bola, briga por ela ali no bico da grande área, do bate e rebate, vem Kelvin também por baixo, faz o desvio, chega brigando por ela, o Felipe Marques recebe a falta, é falta pro Ipiranga no sistema defensivo. 34,5. Opa, tem mensagem chegando aí, fala, Pio. A rapaziada tá participando com a gente aqui no WhatsApp. O Wilson tá dizendo que o Ipiranga vai vencer o Guarani. O Júlio César desejando boa noite pra toda a equipe e o Valdir Félix torcendo aqui pro Bugrão. E no YouTube, grande Léo Tonin tá por aqui, o Bugrino Feiticeiro também, Sidney Júnior e o Antônio Marcos Roberto. Entende tudo de língua portuguesa, viu, Camelinho? Um abraço pra ele. Parente do Guarizo. Exatamente. 35, toque CBN marcando, vem o Ipiranga pro campo de ataque, o lançamento foi feito, a bola subiu, desceu ali pelo meio, trabalha mais uma vez o Kelvin, toca na bola, vem brigando ali o Cauã, bola sobrou do lado, mas a falta anotada em cima do Kelvin, a falta que favorece o Guarani no campo defensivo. Aliás, um abraço lá pro Léo Tonin, saudades Léo Tonin, grande Léo Tonin. Falava, é risco de giz no chão. Lembra que ele falava isso? É, verdade. Aliás, preciso retomar o contato com o Léo Toninho, porque a sede tá gigante. Nossa senhora. E ele tira direto da fonte. Dá uma torneirinha na fonte. Passamos de 35. Trabalha a bola, a equipe do Guarani na saída aqui pela esquerda com o Diego Torres e perto da canhota, ele passa pro campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça para fazer o corte foi o Rian, ali pelo meio. Ih, rapaz, eu vi um braço sobrando ali pra cima do Kelvin, viu, Adriano Almeida? É, do Marlone, hein? E aí agora o árbitro conversa, Marlone ainda aponta para o torcedor falando que não, o Kelvin tá no chão. E é a segunda que ele toma ali em 2 lances seguidos praticamente e nada de cartão, Cabelá. Pois é, eu achava que merecia pelo menos um amarelinho ali, um presta atenção ali, mas segue o jogo, trabalha mais uma vez a equipe do Bugre do campo de ataque lá pela direita, vem com o Cauã, tenta a finta, protege a bola, com ela, rola lá pelo lado direito, tabela feita, Cicinho, Isaac recebe, toca no fundo, Cicinho vai na linha de fundo, pintou cruzamento, desvio de cabeça, pra fora do gol! Cauã Jesus, de cabeça, buscava o canto direito do goleiro Zé Carlos, a bola passa caprichosamente sobre o travessão, Adriano Almeida. Esse lado direito do ataque do Guarani vem funcionando bem ali na dobradinha, Isaac Cicinho. Cicinho foi até o limite ali da linha de fundo para cruzar essa bola. Se o Cauã Jesus fosse um pouquinho mais alto, eu acho que ele teria um pouco mais de qualidade nesse cabeceio. Ele subiu quanto pôde, mas aí a bola também subiu demais, é só tiro de meta. O que o Matheus Costa fez com o Guarani nesses últimos 15 dias, Carlão? Por exemplo, nesse jogo que ficou muito claro que a gente vê do lado direito Cicinho, Isaac e o Cauã Jesus, e pela esquerda o Diego Torres e Emerson e o Mirandinha. E isso até aqui tem dado certo. É claro que no setor defensivo tem alguns problemas, tanto é que o Ipiranga chegou 2 vezes e 2 vezes com perigo, uma o gol, a outra quase que o Jean-Pierre faz um gol semelhante, mas ofensivamente está funcionando, essa dobra principalmente do lado direito, o casamento tem dado certo, o Isaac junto com o Cicinho faz uma grande partida, hein, praticamente todas as jogadas de perigo elas saíram pelo lado direito. Trabalha mais uma vez o Ipiranga, vem pro campo de ataque, Felipe Marques toca na bola pra fora, arremesso é manual pra equipe do Bugre, tem informação e gol. Tem gol onde aí, Pio? Lá no Maracanã, 28 do segundo tempo, Mirassol diminui, Gabriel, agora Flamengo 2, Mirassol 1. 38, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Mas tá um cheiro de fome aqui, rapaz. Tava falando fora do ar pro Carlão, tá um cheiro gostoso aqui. Não sei que estão fritando aqui pra baixo, não, mas é coisa boa, Carlão. Ah, manda pra nós aqui. Cabine da CBN. Aí que o professor de português não nos escute, mas aí nós manda um abraço. Pois é. Olha o Bugrão, tenta sair do campo defensivo. O Diego Torres faz o lançamento, encontrou bem lá pela ponta direita, chegou o Cauã Jesus, recebeu, dominou, encarou a marcação, gingou na perna canhota, joga na área, desvio de cabeça pra fora. Toca na bola o Zé Carlos. Bola cai, tocou no gramado e enganando o goleiro, ele consegue se esticar todo para fazer o desvio para escanteio, salvando a equipe do Ipiranga, Adriana. No cruzamento do Cauã Jesus, Bruno Santos cabeceou, escanteio já cobrado.
já cobrado o escanteio, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, vai sobrando lá com o Alan Santos, que deixa a bola sair em arremesso manual. Tá lá o Cicinho chegando, o próprio Alan Santos tá lá na cobrança. O Cicinho fala: pode deixar pra mim que eu cobro. Ele vai tomar distância, vai jogar na área de novo, hein? Vai jogar na área de novo, toma a distância o Cicinho, vai fazer o levantamento, joga com as mãos lá no bico da pequena área, teve desvio de cabeça, a bola tá viva pelo meio, Rian de cabeça, tirou, sobrou, Roger, toca na bola, Diego Torres. Eu também ia bater. Se a bola sobra desse jeito pra mim, na frente da grande área, eu também ia enfiar o pé na bola. Talvez eu fizesse pior do que ele fez, né? Mas eu ia fazer a mesma coisa. Eu acho que eu também, viu, Cabela? Essa bola, pra quem joga, né, no futebol, é aquela linguagem. Tem que pegar na veia. Se você pega na veia e vai na direção do gol, sem chances. Agora, a chance de não pegar na veia é muito maior. No caso do Carlão, ele só tem que tomar cuidado com contratura, com distensão, alguma coisa do tipo, né, cara? Com essa temperatura aí, eu acho que estouraria. Rapaz do céu, eu já vi o Jean-Pierre, foi substituído, falei, nesse friozinho, hein? Nossa. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 40 minutos passados deste primeiro tempo de jogo, 16ª rodada aqui no Brinco de Ouro. O placar da CBN tá assim, ó: Guarani, 1 pro Guarani, Diego Torres. Ipiranga, 1 pro Ipiranga, Jean-Pierre. Pio. Central da Bola. Série A está vivendo a 19ª rodada e mais tarde tem jogos. Às 8h30, Fortaleza e Botafogo, e às 9 da noite tem Bahia e Fluminense. O Grão vem pro campo de ataque, Diego Torres botou na frente lá pro Bruno Santos. Todo mundo olhou pro Bandeira, Bandeira acompanhou, a bola vem pra grande área, o Bruno Santos puxa pelo meio, chega o zagueiro, se estica por baixo pra fazer o corte. Ela vem com o Felipe Marques, ele faz o domínio, gira o corpo, recebe a falta. E amarelinho pro Kelvin, que matou a jogada ali, Adriano Almeida. Amarelo porque ele parou um contra-ataque que poderia ser bom do Ipiranga. Amarelo para Kelvin, que não estava pendurado. Tem jogador do aquecimento lá do Guarani e entre eles o Takahashi tá lá, viu, Adriana? Olha lá. Dá pra ver de longe que é ele. Quase que a gente não vê, mas dá pra enxergar de longe que é ele. Tá lá, né? Tá lá. Tem. Ele tá com a minha estatura lá, por isso que é difícil de ver. Não, isso é mais alta, não é não? Não, eu já vi na ficha dele, ele tem 1,56, Cabela, assim como eu. 41:40, olha o Ipiranga, lançamento feito pro campo de ataque, direto pra fora. Carlão de Freitas, o Guarani, eu falei no momento da transmissão, o Guarani tinha caído, mas voltou a jogar aquele jogo lá dos primeiros 3 minutos antes de tomar gol, né? Voltou a jogar e até aqui faz um bom primeiro tempo, 41 minutos, teve a cabeça no lugar e a qualidade para buscar o empate, né? Suportou aquele golpe terrível aos 4 minutos. A marcação do Guarani é ofensiva, né? Na saída de bola do Ipiranga, muito bem feito. O lado direito também deu um casamento legal, o Isaac com o Cicinho. Ajustar, né, esse corredor central justamente por causa da vulnerabilidade do meio campo com o Isaac, com o Diego Torres. O Guarani só fica com o Kelvin de contenção. Então ajustar essa situação, porque se mantiver esse ritmo aí, o Guarani está a um passo de conquistar a vitória. Tô sentindo, além desse cheiro gostoso, uma energia de vitória bugrina. O Isaac bateu pouco com o quarto árbitro ali, deu um bico na bola, jogou a bola pra longe, o clima esquentou ali na lateral do campo. Deu pra você pensar alguma coisa aí, Dri? Porque tinham 2 bolas no campo e o Isaac querendo cobrar com rapidez e o quarto árbitro enrolando ali com alguma coisa. O Guarani tem pressa porque sente que tá no melhor momento, né? 43 minutos deste primeiro tempo, 1-1, placar do jogo, vem bola para o campo de ataque, lançamento é feito lá pelo lado esquerdo, lançamento longe para fora, arremesso manual para o Guarani de graça, lá pro Cicinho, repor em jogo, já faz o arremesso, toca na bola ali com o Diogo Silva, que rola a bola com o Alan Santos, ali à frente da grande área, domina, o capitão Bugrino tem um passe errado de novo ali pro Diego Torres, conserta, lança aqui pelo lado esquerdo, chega por baixo o Emerson, o Rian faz o desvio, joga a bola para fora, o Rian segura, é para tomar cartão, não é não? Não era pra tomar cartão aí não, Adriana, no meio do tal do Rian? Né? Só uma bronquinha do árbitro. O Rian abraçou o Emerson pro Emerson não cobrar o lateral. Mas o que é isso?
que autógrafo pede depois do jogo, agora não. Vem alguém Guarani, lá pela direita, mais uma vez Cicinho, recebeu lá na ponta direita, preparou o cruzamento, bateu em cima do Felipe Marques, sobrou com o Isaac, devolveu no Cicinho, bota a bola na linha de fundo, teve desvio, pra fora, arremesso é manual, Guarani se mantém no ataque, hein? Lá pela direita, quase 44, arremesso manual cobrado do Isaac, faz de domínio, coloca no gramado, carrega no bico da grande área, faz o cruzamento, rasteirinho, zaga chega pra fazer o corte, ela vai no peito do Ricardo Bueno, gira, vai pro gramado, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Ipiranga. Finalzinho de primeiro tempo, vai subir a placa, lá vamos ver quanto vai dar de acréscimos o senhor Kleber Ariel Gonçalves, o paranaense. Vai subir a placa do quarto árbitro, o Murilo Tarrega Vitor. Vamos saber quanto vamos ter de acréscimo, hein? Bola jogada esquisita ali pro Igor Silva. Faz abertura pela direita com o Rian. Devolve ali pela meia com o Charles. Bota lá pro goleiro Zé Carlos. Sai tocando aqui pro Ipiranga. Vai buscando espaço. O Zé Carlos faz o lançamento. Jogou esquisito lá do outro lado. Lá do outro lado quem chegava era o Kaique. Não consegue domínio. Perde a bola. Guarani recupera. Cicinho com ela. Recua no sistema defensivo. Começa de novo a equipe do Guarani com o Kelvin, lançamento na ponta esquerda para o Emerson, quase que ele consegue fazer o domínio, hein? Bola passa por ele, o torcedor gosta do lançamento, o Emerson tentou, não conseguiu, a bola foi para fora, um arremesso é manual para a equipe do Ipiranga. O árbitro manda ele voltar e caiu de novo, aquele que caiu lá no comecinho do jogo, lateral. Eu acho que é o lateral, caiu lá do lado, caiu de novo lá o jogador da equipe do Ipiranga, viu, Adriana? Acho que é o Kaique, mas agora ele coloca a mão no rosto, faz um sinal ali de uma cotovelada, um choque com o braço, mas vai se levantando e o quarto árbitro sinaliza, vamos a 48. E o juiz já está sendo homenageado aqui no Brinco de Ouro. O Kaique caiu e levantou. O Kaique é a terceira vez que ele cai. Ele caiu na hora do gol, ele estava caído. Depois de uma cobrança de falta do Guarani, ele caiu de novo e agora caiu novamente. 3 vezes caiu o Kaique. 45-40. Toca a bola mais uma vez a equipe do Ipiranga. O Kelvin chega por baixo para fazer a roubada, joga no Diego Torres, tenta a devolução aqui pela ponta canhota, era para chegada do Mirandinha. Antes dele quem faz o corte é o Igor Silva, devolve lá pelo lado esquerdo do Mirandinha, tá tudo bem com ele, olha lá, tá tudo bem com ele. Kaique vem com ela, domina na perna direita, chegou a marcação para cima dele, recuou o Marlone, faz o domínio, pisa na bola, busca um lado do outro, mais atrás é o Charles. Chega ali o Charles, recebe, domina, fez o passe com o Igor Silva. Faz o domínio, o Igor Silva, passe pela direita. Rian recebeu, dominou, marcação do Mirandinha pra cima dele. 46 minutos. Toca a bola mais uma vez a equipe do Ipiranga. Lançamento feito, Alan Santos de cabeça, fez o corte. O Mirandinha tocou na frente, foi tocado. Opa! Até que enfim saiu amarelo. Mas saiu amarelo quando pra mim, olha que essa aí é quase pra vermelho, viu, Adriano Almeida? Pegou muito forte ali o Mirandinha, perto do joelho direito do camisa 7 do Guarani. O cartão amarelo ficou bem barato pro Igor Silva, o camisa 14, zagueiro do Ipiranga, que ia ficando na saudade nesse lance e aí acabou cometendo essa falta bem violenta. Vamos chegando a 47, Diego Torres faz o domínio, gira o corpo e também o jogo, só que muito forte, né? O Cicinho também não tem uma estatura tão grande, a bola que ficou na frente dele, passou pra cima dele, foi pra fora. Você mudaria alguma coisa pro segundo tempo, Carlão? Não, gostei da postura do Guarani, corrigir essa situação de marcação, né? Principalmente quando o Ipiranga tem a bola, ou principalmente nos contragolpes do Ipiranga, mas ofensivamente o Guarani foi bem nas finalizações, nas jogadas pela direita, pelo lado esquerdo com o Emerson também. É ajustar essa parte defensiva aí para realizar um bom segundo tempo. Tinha dado 3 de acréscimo, vai dar mais um. O quarto árbitro tá lá fora. Olha o Rian, recebeu na linha de fundo, protegeu, carregou, buscou o espaço, tentou cruzamento, foi dividida. Último toque no Rian. Bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. Vamos chegando a 48, vai acréscimo lá, meu caro Rafael Pio. Tem gol aí, Pio. Confiança empata um jogo lá no Novelli Júnior. Agora Ituano 1, Confiança também 1. Lá o Andrei na reposição de bola, despacha para o campo de ataque, lançamento perfeito e joga lá na frente mesmo, hein? Igor Silva só protege ali a chegada do Bruno Santos, a bola vai lá com o Zé Carlos, o goleiro Gaúcho faz o domínio ali para sair jogando para a equipe do Ipiranga. Bruno Santos faz a pressãozinha ali, o goleiro pega a bola para sair jogando. Cabela. Demora, pois não, André? A arbitragem sinalizou mais um, como você tinha adiantado. E aí esse 1 minuto de enrolação por parte do Ipiranga. Pois é, bola pra fora, arremesso manual pro Guarani, lá pela direita. E o árbitro manda ele voltar um pouquinho.
ali para fazer o arremesso, ele faz o arremesso lá no sistema defensivo. Último giro do cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento foi feito ali pelo meio, sobe de cabeça Mirandinha, toca na bola, ela vai lá com o Kaique, responde para a equipe do Ipiranga, vem pelo meio campo Diego Torres, toca na bola de cabeça, ele jogou na contramão, correu ali para consertar, tenta evitar o Emerson, não consegue porque o árbitro apita. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Pro Guarani, Diego Torres marcou a 28. Ipiranga. Jean-Pierre, pro Ipiranga, a 4 desse primeiro tempo. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. Eu disse que seriam 2 ziriguiduns. Foi um para cada lado. Um pro Guarani, um pro Ipiranga. Final da primeira etapa e deu para ouvir, Adriana Almeida, aplausos do torcedor quando o juiz apitou. Sim, Pio, o torcedor bugrino satisfeito com esse primeiro tempo, com o que viu. Não escuto vaias no Brinco de Ouro, pelo contrário, aplausos, gritos, palavras de apoio ao elenco do Guarani que vai indo pro vestiário principal aqui do estádio Brinco de Ouro. Boa, Adriana Almeida, só informando que o São Paulo marcou mais um com Sabino, é o segundo gol do tricolor, 2-0, 43 do segundo tempo. São Paulo, depois da eliminação na Copa do Brasil, vai se recuperando na Série A do Campeonato Brasileiro. Carlão de Freitas, satisfeito com o que viu no primeiro tempo ou o susto no início do jogo ainda tá fazendo o coraçãozinho do torcedor bater forte, Carlão? Eu gostei. O Guarani deixa o primeiro tempo com uma boa impressão. É claro que teve um susto, né? Principalmente com o gol do Ipiranga com 4 minutos, uma vulnerabilidade ali no corredor central, mas o Guarani se recompôs do golpe, faz uma marcação forte na saída de bola do Ipiranga, boas participações de Cicinho e Isaac pelo lado direito, o Emerson também incomodou pelo lado esquerdo, deixou uma boa impressão, boas perspectivas para uma virada, Pio. Aquela história, se mantiver esse futebol pro segundo tempo, até pelas oportunidades que teve, a tendência é de conseguir chegar ao resultado, né, cara? Eu creio que sim. Calma, né? Com tranquilidade, tocando a bola, virando o jogo, invertendo jogadas, né? Tudo isso coordenado pelo Diego Torres, pelo próprio Isaac também, as descidas do Cicinho. Ajustar essa marcação central, né? Porque o Guarani está apenas com um jogador de contenção. Melhorar essa saída de bola, eu acho que corrigindo esses aspectos e mantendo o que foi bom, principalmente essa marcação sob pressão, essa marcação na saída de bola do Ipiranga, o Guarani tem boas chances sim de conquistar a virada. Intervalo de jogo também no Novelli Júnior lá em Itu, Ituano e Confiança também vão empatando por 1-1. Mais cedo você acompanhou aqui na CBN Campinas com o Marco Guarizo, a Ponte perdeu pro Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1 e o Caxias, líder já classificado na próxima fase, 1-0 para cima do ABC. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, nesse momento, finalzinho de jogo, Goiás vai batendo o Operário por 2-1. Mais cedo, o Remo bateu o América em Belo Horizonte por 1-0. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem Volta Redonda contra o Novo Horizontino. Bola rolando pela Série A, finalzinho de jogo lá em Bragança Paulista. Aliás, os 3 jogos já no finalzinho, todos nos acréscimos. O Internacional vai batendo o Bragantino por 3-1 em Bragança. No Maracanã, o Flamengo vai vencendo o Mirassol por 2-1. E no Morumbi, o São Paulo vence o Vitória pelo placar de 2-0. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, em 9 minutos, tem Fortaleza e Botafogo do Rio. E às 9 horas tem Bahia contra o Fluminense. Rápido intervalo, daqui a pouquinho Carlão de Freitas analisa um pouco mais de até aqui. Guarani 1, Ipiranga também 1. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Central da bola. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta
é gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas entende você como ninguém. Renata Ceni, presidente da FRB. A Fundação Republicana Brasileira promove educação política com pensamento crítico e compromisso com a democracia. Mais de 150 mil brasileiros já foram alcançados com nossos cursos gratuitos, incluindo formações em Libras e com acessibilidade para surdos. Esse ano, em que o Republicanos completa 20 anos, seguimos firmes na missão de formar cidadãos conscientes, engajados com o futuro do nosso país. Acesse nosso site e inscreva-se gratuitamente. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 8h24, final do primeiro tempo, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro. Guarani e Ipiranga vão empatando pelo placar de 1-1. Ô Carlão de Freitas, a gente e eu gosto daquela conta, né, de que o treinador, obviamente, ele só tem uma parcela de culpa nas vitórias, nos empates e nas derrotas, né? Mas segundo jogo ainda, dá pra perceber que o Matheus Costa encontrou em alguns setores aí situações diferentes do que o Guarani vinha apresentando, e aí isso demonstra uma certa evolução do Bugre nesses últimos 2 jogos, Carlão? Olha, a evolução é clara, né? A personalidade do time, o espírito mudou, principalmente na estreia do Matheus, que foi contra a Ponte, e a gente já disse aqui nas primeiras participações, né? Num ambiente adverso, numa situação complicada, enfrentando um time melhor posicionado. E o Guarani teve muita personalidade ao reagir e por pouco não ter conquistado a vitória. E hoje também. Apesar de um começo promissor, com 2 finalizações, o Ipiranga chegou ao gol com 4 minutos. Ou seja, isso gera uma instabilidade emocional. E o Guarani demorou para se recompor, mas a partir do momento em que colocou a bola no chão, conseguiu inverter jogadas, Emerson entrar no jogo, Cicinho e Isaac se entendendo pelo lado direito e o próprio Diego Torres também mais participativo, o Guarani se encontrou. Tanto é que aos 28 minutos veio o gol de empate nesta bola trabalhada entre o Isaac e o Cicinho. E aí sim tem o dedo do Matheus Costa. Porque, sinceramente, eu não esperava uma escalação ousada como foi hoje. É claro que o Guarani precisa ganhar o jogo. O Guarani tem a necessidade da vitória, joga em casa. Mas também é preciso ter uma atenção defensiva. Mas o Matheus não. Foi ousado, colocou um time mais dinâmico, mais leve, né? Mais criativo com o Isaac e deu certo. Pelo menos ofensivamente deu certo, nesta trama pelo lado direito com o Cicinho saiu o gol de empate. A partir da igualdade, Pio, o Guarani foi soberano. O Guarani não correu qualquer risco de tomar o segundo gol do Ipiranga, muito pelo contrário. Criou chances, criou perspectivas, não só pelo lado direito com o Cicinho, mas também o Emerson chegando, o Kelvin participando também, fazendo ali uma transição importante no meio-campo. Ou seja, tudo isso tem sim uma participação do Matheus. Estou com você, não é fundamental, não foi o Matheus que empatou o jogo. Né? Quem empatou foi o Diego Torres numa jogada do Cicinho e do Isaac. Mas o Matheus, sim, ele coloca essa personalidade na equipe, né? Como gestor de grupo, ele é o responsável por dar tranquilidade, por passar confiança para esse time do Guarani. Então, nesses aspectos, sim, eu já vejo um Guarani com as ideias do técnico Matheus Costa. E o Diego Torres não é aquele jogador com uma estatura tão boa, mas
a noção de posicionamento e força dele é muito grande, né, Carlão? Tecnicamente é o jogador acima do nível do Guarani, é o jogador diferente, né? Aliás, ele foi contratado para isso. O Guarani não tinha um camisa 10, né? Nós falávamos do Isaac. O Isaac, infelizmente, não conseguiu ser esse camisa 10. E o Guarani foi ao mercado e trouxe o Diego Torres. Até aqui ele não vinha apresentando um grande futebol, né? Assumir a responsabilidade como um camisa 10 legítimo. Mas hoje não, hoje bem participativo. Logo nos primeiros momentos, quando o Guarani já perdia o jogo, mas ele era o responsável pela primeira saída de bola aqui, pela primeira construção. Isso mostra que é um cara interessado e ofensivamente contribuiu. É o cara que chega por dentro, mas fazendo esse trabalho pelo lado direito com o Isaac e com o Cicinho, pelo lado esquerdo aqui com o Emerson, né? Nas descidas do Emerson, tentando municiar o Bruno Santos. Só um pouquinho de calma, Pio, na hora dos cruzamentos, principalmente para o Bruno Santos. Em alguns momentos, principalmente quando o Guarani estava atrás do marcador, cruzamentos a esmo, né? Cruzamentos sem olhar, cruzamentos, vamos jogar lá na área para ver se o Bruno Santos está lá e ver o que acontece. A partir do momento em que o Guarani conseguiu ter qualidade nessa última bola, nesse último passe que é o cruzamento, a jogada saiu. Não só com o Emerson, mas principalmente com o Cicinho, que a partir do gol de empate, em que ele teve uma participação fundamental, ele foi o principal jogador do Guarani. Todas as jogadas perigosas a partir do gol de empate do Bugre, elas saíram pelo lado direito com o Cicinho e com uma boa pitada de colaboração do Isaac. Então, neste quesito, deu certo também essa ideia do Matheus em colocar o Isaac, em dar uma dinâmica mais ofensiva para esse meio campo e principalmente dar vida para o Cicinho, né? Cicinho, eu até chamei atenção pro Cabela no gol, que ele está se tornando um grande assistente. No derby foi ele que deu assistência para aquele golaço do Mirandinha. E hoje também ele teve uma participação fundamental no gol do Diego. Por tudo isso, acho que sem necessidade de mudança, pelo menos para esse intervalo, né? A não ser por uma necessidade física aí, mas eu não trocaria não. Foi um Guarani que terminou fortalecido esta primeira etapa e com perspectiva de virada. Jogadores já voltando pro gramado, Adriana Almeida? Não, ainda não. Só um reserva do Ipiranga já num processo de aquecimento e a irrigação ligada um pouquinho aqui. Vamos ter um gramado um pouco mais molhado, mais corrido para o segundo tempo. Rodrigo, quais as opções do Matheus para o segundo tempo? Só um instantinho, Pio. Tô pegando aqui meu bloquinho, você me pegou um pouco desprevenida. Aquele bloquinho maravilhoso que... mas vamos lá, ó, o Emerson Júnior, goleiro, aí o Matheus Costa tem o Lucas Justen, o Márcio Silva, o Lucas Rafael, o Renan Castro, o Cadi, o Matheus Sarará, o Giovani, o Takahashi, o Dentinho, que pode estrear hoje, Luiz Miguel e Kelwen. Algumas opções de meio pra frente, né, Carlão? Sim. Luiz Miguel é uma opção, o Dentinho que chegou essa semana, o próprio Takahashi, né, numa situação emergencial, precisando vencer o jogo, são boas opções. Se o Guarani já estiver vencendo, já ter conquistado aí o objetivo também, tem jogadores ali para dar uma trancada, jogadores táticos como o Matheus Sarará, tem aí boas opções no meio-campo para tentar mudar o panorama do placar e permanecer com o panorama técnico que eu vejo como positivo a postura do Guarani, ou positiva a postura do Guarani na primeira etapa. E é engraçado como o Guarani tá enfrentando um time que está nesse momento dentro do G8, mas a Série C ela é tão equilibrada que o primeiro time da zona do rebaixamento tem 5 pontos em relação ao oitavo colocado, quer dizer, é tudo muito igual, claro que tecnicamente às vezes até sofrível, mas é todo mundo muito igual, né, Carlão? É por isso que abre aí a possibilidade ou mantém a esperança do Guarani de classificação. Uma vitória hoje, o Guarani está encarando isso como uma decisão, uma vitória hoje coloca sim o Guarani na rota de classificação. Entre os 8 melhores e outra, né? Vence um concorrente, porque hoje o Ipiranga é um concorrente, é o 7º colocado, está no bloco dos classificados e em vencendo, né? O Guarani conseguindo essa vitória sobre os gaúchos dá um passo importante aí para entrar nesta pista, né? Ou nesta reta de classificação, enxergar ali o G8 é logo ali. Só lembrando, Guarani nesse momento 13º colocado, 18 pontos ganhos, com o empate, né, indo a 18 e o Ipiranga indo a 22 na 7ª colocação. De volta pro estádio Brinco de Ouro da Princesa, já tô vendo que o Ipiranga vai mudar. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida traz a informação
Até aqui, Guarani 1, Ipiranga 1. Cabelinha, vamos combinar o seguinte. Vamos, eu já tinha falado. É só um Ziriguidum no segundo tempo. Um verde, só. né? Verde na parte de cima, que fique claro. Isso. Verde na parte de cima. Verde oficial. Isso, exatamente. 2-1 tá de bom tamanho, Cabelinha. O Ipiranga é verde também, mas é um verde mais clarinho, né? Não é um verde. O verde mesmo é o Guarani. É Guarani, exatamente. Muito bem. Tá trocando a equipe do Mirassol. Daqui a pouquinho a Adri traz pra nós aqui quais foram as mudanças da equipe do Mirassol. Entrou, parece que mais um zagueiro ali, né? Daqui a pouco a Adri vai falar que acho que entrou mais um zagueiro ali. Muito bem. Bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo para Guarani e Mirassol. Placar do primeiro tempo 1-1. O Jean-Pierre abriu para o Mirassol aos 4 minutos do primeiro tempo. Aos 28, Diego Torres empatou para a equipe do Guarani. Saída de bola com a equipe do Mirassol, que vai defender o gol do placar dessa segunda etapa aqui no Brinco de Ouro. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo aqui no Sonzão da CBN Campinas. Senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva, o paranaense, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Ipiranga. Opa, deixa comigo, a bola tá rolando ali no gramado Brinco de Ouro. Trabalha a equipe do Mirassol. Demorei pra falar Mirassol, viu? Demorei pra falar Mirassol, porque desde o começo ele tá falando, parecendo Mirassol. Mas em campo. é igualzinho, né? Ainda mais aí você olha Mirassol e Flamengo, né? Exatamente. Mas é o Ipiranga que vem. Ainda bem que é o Ipiranga. O Mirassol é mais forte, né? Muito mais forte. Aliás, do jeito que tá o Mirassol é bem mais forte, né? Bola foi pra fora, arremesso manual pra equipe do Ipiranga, não é falta. Falta pro Ipiranga no campo defensivo. Até as substituições aí, Adriana Almeida. Sim, Cabela, foram embora o camisa 19, Kaique, e também o 25, Gabriel Terra. Kaique e Gabriel Terra saem para as entradas do 32, Fabão, e também do camisa 9, Cristiano. Lembrando que o Ipiranga já tinha mexido no primeiro tempo, né? Com a saída do Jean-Pierre e a entrada do Marlone. Toca a bola a equipe do Ipiranga no campo de ataque, toca errado, sombra de bola aqui pelo lado direito, trabalha a chegar no campo de ataque do Cauã Jesus, inverte a jogada lá pela esquerda, Diego Torres domina de primeira, deu um tapa na bola, bola chega lá pelo lado esquerdo, por ali com o Emerson, fez ali uma pedalada, gingou de um lado, de outro, carregou, tentou chegar na linha de fundo, tentou cruzamento, bateu em cima do Igor Silva, bola vai pra fora em arremesso manual pro Guarani que vem pra cima, daqui a pouquinho o Carlão fala, porque eu não sou comentarista, mas a gente tá olhando aqui, ó, parece que mudou pra 3 zagueiros a equipe do Ipiranga, daqui a pouquinho, porque ó, vem o arremesso, o Emerson toma a distância, vem bola pra área lá do lado esquerdo, vem Emerson na cobrança com as mãos, joga no bico da pequena área, sobe a zaga, fez o quarto, Diego Torres briga pela bola, passa por todo mundo, vai sobrando com o Cristiano, ele tenta sair jogando pra equipe do Ipiranga, ficou todo mundo pedindo uma falta, o Cristiano vem com ela pro campo de ataque, trabalha o Ipiranga, batida de fora da área, explodiu em cima do zagueiro Alan Santos, e o Guarani já responde, hein? Guarani já responde, é vez do Guarani responder, vem pro campo de ataque, toque feito ali pro Bruno Santos, entrou na área, preparou, bateu cruzado, espalma o goleiro. Defesaça da equipe do Zé Carlos, do goleiro da equipe do Ipiranga, Adriano Almeida. Na saída rápida do Guarani, os jogadores do Ipiranga até tentaram pedir um impedimento do Bruno Santos, o que não foi assinalado. Ele, como um centroavante, chutou forte pro gol. Goleiro defendeu de manchete ali para evitar, depois o Igor Silva ainda devolveu com o peito para ficar tudo tranquilo pro Ipiranga. O povo tem que bater rasteiro, tanto o Bruno Santos agora como o Emerson no primeiro tempo, tem que chutar rasteiro, Carlão. Ele foi caindo pro lado direito, foi quase perdendo o ângulo e aí facilitou a vida do goleiro Zé Carlos. E essa mudança no Ipiranga aí, Carlão? Naquele instante estava realmente uma formação com 3 zagueiros, agora, não, 3 zagueiros sim, tá o 14, o 32 e o 3, né, então reforça aí a marcação, né, para tentar conter um pouco, principalmente os avanços das laterais, né? O Cicinho pelo lado direito e o Emerson, e colocou o Cristiano, que é um pivôzão aqui, né? Uma primeira linha de 5 aqui já. E o Roger tá aqui na lateral, ele tá fazendo a vez lateral aqui, ó. Porque ele viu que o Cicinho foi fundamental, né? Cicinho na bola, faz a finta pra cima do Roger, sobrou com ele, tentou o cruzamento, o Roger chega pra travar, a bola sobra ali pelo meio, quem chega do lance é o William Gomes, o zagueirão toca na bola, o Cristiano vem brigando por ela, cai no gramado, pede falta, sobra de bola com o Ricardo Bueno, tenta sair jogando aqui
equipe do Ipiranga. Tenta chegar no campo de ataque. 3 minutos e meio deste segundo tempo. Tem muita emoção nesse segundo tempo. Torcedor do Guarani, aumenta o volume da CBN aí, do sonzão da CBN. Se segura na cadeira, porque vai ter muita emoção nesse segundo tempo. 3 minutos e 40. 1-1, placar do jogo. Trabalha lá pela direita, sai de bola o Igor Silva. Ele faz de domínio, vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, dá um toquinho curtinho ali pelo meio. Marlone vai ficando com o Charles. Charles toca agora no Marlone. Bola, opa, Marlone. Passou entre as pernas, sobrou aqui com o William Gomes. Toca a bola pro Fabão. Esse Fabão é o Fabão velho, zagueiro velho de guerra? Será que é ele? Não. Olha a bola errada. Guarani no ataque, lançamento aqui. Cauã Jesus recebe aqui pela direita, entrou na grande área. Trupicou na bola o Cauã. Bola foi pra fora, Adriana Almeida. Eu acho que ele se assustou com a marcação do Fabão, que tava em cima. A hora que ele foi tentar parar a bola pra pensar em fazer um drible, ele se enroscou com ela. Ela saiu em tiro de meta. Goleirão Zé Carlos vai tendo calma pra cobrança pra esfriar o jogo. É, porque o Guarani teve 2 chegadas boas aqui nesses 4 minutos e meio deste primeiro tempo. Mas atenção na marcação do Guarani. Primeiro tempo também no comecinho foi pra cima. Toma cuidado aí, Bugrão. 4 minutos e 46 jogando Ipiranga aqui pelo lado esquerdo com o William Gomes. Ele joga a bola pelo meio, vem o Marlone, esquisito, bem desajeitado ali, mas consegue fazer o passe lá pela direita. Lá do outro lado quem chega por ali pra fazer o domínio é o Felipe Marques. Volta a bola pelo meio com o Marlone. Vai trabalhando, vai distribuindo a bola. O Marlone aqui pela esquerda, quem recebe mais uma vez o zagueiro William Gomes, que vem trabalhando a chegada do campo de ataque. Lançamento é feito lá pro Cristiano. Ele chega a bola, ele protege bem a bola, tenta um calcanhar, vem Cicinho na roubada, faz o corte e não consegue, a bola vai pra fora. Escanteio que favorece a equipe do Ipiranga pela esquerda, viu, Adriana? O Cicinho tentou dar um carrinho ali para evitar que essa bola saísse em escanteio e fosse para lateral. Não deu tempo. Escanteio pro Ipiranga. O Marlone é quem se aproxima ali para fazer a cobrança. Vai fazer o levantamento, a bola vem pro meio da grande área. Você já viu o toque de 5 minutos deste segundo tempo. Vai Marlone para cobrança do escanteio. É o primeiro escanteio pro Ipiranga em todo o jogo, hein? É pelo lado esquerdo, Marlone na bola. De perna direita, tá todo mundo lá no meio da grande área. Chega o Ipiranga nesse comecinho de segundo tempo. Autoriza o árbitro, Marlone, de perna direita, vai pra bola, vai pro levantamento, fechado, primeiro pau. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte ali da saída da grande área. Deu um bico da bola, o Cauã Jesus joga lá pro campo de ataque, corre atrás lá do Felipe Marco, do Rian. Rian recua com o Zé Carlos sai jogando lá pela direita com o Rian, girando. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 6 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo, Série C, Brasileirão. Placar, CBN, tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Ipiranga. 1 também pro Ipiranga, Pio. Central da bola. 6 minutos da segunda etapa no Novelli Júnior, Ituano e Confiança 1-1 pela Série B. Volta Redonda e Novo Horizontino 0-0 e pela Série A, Fortaleza e Botafogo também 0-0. O Fabão, Cabelinho, aquele famoso do São Paulo, sim, ele é faixa preta de jiu-jitsu hoje. Fora, com aquele tamanho todo. Compete jiu-jitsu, é especialista em vinhos, trabalha com isso e tem 49 anos de idade. Acho que não dá. Não, teve um outro Fabão um pouco mais novo que esse. Ah, tá. É, teve um outro Fabão um pouco mais novo que esse aí, eu lembro lá de São Paulo. Rapaz, mas com 2 metros de altura quase de faixa preta de jiu-jitsu. Olha o Bugrão no ataque, lançamento vem pra grande área, sobe o zagueiro pra fazer o corte. Ih, deu bobeira a zaga do Guarani, Cristiano ficou com ela, respondeu pro Ipiranga, lançamento feito pela esquerda, Felipe Marques chega na bola, chega o zagueiro. Dá um toque na bola por baixo ali o Diego Silva, o Felipe Marques fica caído, a bola vai pra fora, só tiro de meta, Adriana. Toque providencial agora do Diogo Silva para evitar que o Felipe Marques evoluísse na jogada. E já que vocês estão falando do Fabão, esse Fabão aí que o Pio falou do atual momento, vestiu a camisa do Guarani ao Ipiranga. Olha a sobra de bola pro Ipiranga na grande área. Quase que o Diogo Silva entrega ali a bandeja com rapadura e tudo em cima dela, viu, Adriana? Ele tinha acabado de salvar no lance anterior e aí quase entrega o segundo gol do Ipiranga. Agora o Bruno Santos leva um choque no rosto do Fabão, reclama bastante, mas o Guarani vai ter bola a seu favor. E só terminando, esse Fabão, famoso ex-zagueiro, vestiu a camisa do Guarani em 2010, na campanha do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série A, a última vez que o Guarani disputou a primeira divisão do Brasileiro.
Carlão de Freitas, Guarani tem que tomar cuidado aqui atrás, Carlão. Já foi a segunda que o Cristiano conseguiu, né? No puxar o contragolpe, o Ipiranga colocou o Cristiano justamente pra tirar os jogadores da zona de conforto, olha aí. Vem bola pra área, a zaga do Ipiranga faz o corte de bicicleta, bola pra fora. Tentou ali o Bruno Santos de bicicleta, a bola foi pra longe. Só tiro de meta, né, Dri? Ele pegou muito na ponta da chuteira essa bola. O movimento foi bonito, tudo. Mas aí quando pega só na ponta da chuteira, a bola sobe demais. Só tiro de meta. Completa, Carlão. O Cristiano entrou, né, pra dar um pouco mais de trabalho ali pra defesa do Guarani. Está conseguindo. Já foram 2 contragolpes. Agora, atenção na saída de bola, né? O Diogo não pode fazer a pataquada ali, deu no pé do Cristiano. Então tem que tomar muito cuidado aí com a entrada do camisa 9 do time gaúcho. A sorte que o Cristiano quis tocar pra trás. Se ele bate pro gol, ele tava queima-roupa ali com o André. Então se o Ricardo Bueno estivesse aqui um pouco mais ali perto da região do pênalti, ele faria o gol. Então muito cuidado, muita atenção aí na saída de bola. 9 passados deste segundo tempo, sai jogando o Igor Silva, fica pedindo uma falta, o árbitro para, a falta do Bruno Santos pra cima dele, tá parado o jogo, é falta pro Ipiranga. No círculo central do gramado, faz a cobrança o Charles, toca na bola pro Igor Silva, já faz a abertura lá pela direita com o Rian, domina Rian, devolve no Igor Silva, vai pra cima dele o Bruno Santos, o Marlone ali pelo meio, toca na bola, era o Charles, toca na bola, bola recuada, começa com o Zé Carlos de novo lá no sistema defensivo. O Zé Carlos fala assim, vai pra lá que eu vou sair jogando aqui, falou pro Fabão, toca a bola com o Igor Silva, lá o passe foi feito pela direita, o zagueirão vai tentando chegar no campo de ataque lá pela direita, a marcação do Diego Torres pra cima dele, devolve a bola, mais atrás no Charles, perto da direita, lançamento feito, é errado, sobrou a bola com o Cicinho, devolve o presente, é presente pra todo lado. Será que são papais? Acho que são papais, amanhã é dia do papai, né? Papai dando presente pra lá e pra cá. Olha o Bugrão no ataque, fez pra dançar lá pelo lado esquerdo, Mirandinha, cruzamento, bola pra fora, botou pra dançar o Rian lá pelo lado esquerdo de ataque do Guarani, o Mirandinha, bola pra fora, escanteio para o Bugrão, Adriana. Ele conseguiu sair da marcação do Rian com um belo drible, e aí depois o Igor Silva interceptou a evolução da jogada do Mirandinha. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque, Mirandinha na cobrança. Já passamos de 10 minutos deste segundo tempo, escanteio pro Guarani, quarto no jogo, perto da direita, Mirandinha, levantamento feito, sobe a zaga, faz o corte a zaga do Ipiranga, o Diego Torres briga ali na frente da grande área, o Felipe Marques leva melhor, já toca na bola lá pela direita com o Ricardo Bueno, bota na frente o lançamento forte lá no campo de ataque, tá sozinho ali o Emerson, que bota, devolve o Guarani no ataque lá pela esquerda, Diego Torres domina, mais atrás, toca na bola, vem por ali, Mirandinha, vem carregando o Bugrão no campo de ataque, o Isaac de calcanhar, ele errou, mas deu certo, sobra de bola pela direita, vai trabalhando o Cicinho que devolve ali pela intermediária, mais uma vez ali quem chega é o Cauã Jesus, traz a tabela com o Isaac, Cauã, Isaac, domina, gira o corpo, encara a marcação que vai pra cima dele, devolve no Cauã, o Isaac passa, o Cauã gira o corpo e bota a bola lá do outro lado, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 11:30, segundo tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó, Guarani, 1 pro Guarani, Ipiranga, 1 pro Ipiranga, e tem gol aí, Pio. Central da bola. E é no Novelli Júnior, Cabelinha. O Confiança vira o jogo com o Luiz Otávio. Agora Confiança 2, Ituano 1. Inclusive, o Confiança passa o Ituano na tabela de classificação com os mesmos 20 pontos, mas com uma vitória a mais. Futebol, vamos ver. 11 minutos e 50, sai jogando Ipiranga, sobe de cabeça ali pelo meio do caminho, Ricardo Bueno, a sobra de bola é com o Guarani, o Kelvin toca na bola, chega com o Cauã Jesus, jogou no quadrado ali pro Cicinho, a bola passou pelo Cicinho, ele vai consertando, agora o Cauã Jesus tem que abrir o olho pra jogar melhor aí, viu, Carlão? Não é de hoje, né? Vem sendo apenas uma figura decorativa, pode até fazer o gol, é um atacante, está jogando pra isso, né? Mas até aqui não tem contribuído. Altura por altura tem o Takahashi lá ele fora. Ele lá. Já tá se mexendo no banco. Ele não tá no aquecimento, mas ele tá agitando ali no banco. Ó. Tá lá, né? Tem que agitar e muito, né? Porque, né? Não dá. 12:30. Vai trabalhando a saída de bola mais uma vez o Guarani com o Kelvin. Dá um tapa na bola lá pela esquerda. O Alan Santos vem pro campo de ataque. A marcação do Bueno pra cima dele. Na perna da canhota. Faz o lançamento é bom. Lá no ataque sai o Zé Carlos. Sai Zé Carlos ali à frente do Emerson pra botar ordem na casa da equipe do Ipiranga, Adriana Almeida. O Emerson tentou engatar ali uma quinta marcha pra chegar nessa bola e tocar na saída do goleiro. Não deu certo. Guarani vai mexer já.
Daqui a pouquinho mexe o Guarani, tem 2 ali na lateral do campo, daqui a pouquinho a Adriana informa. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte do Diego Silva, ela sobra com o Isaac, toca na bola pro Cauã Jesus, ele protege, vem aqui na lateral do campo, a marcação do Marlon, ele devolve do Isaac, faz a tabelinha, o Isaac faz a fita, escapa bem do lance, carrega aqui pela direita, tenta a bola entre as pernas do Roger, aí o Roger faz o corte, a bola vai para fora, arremesso manual, último toque do Cauã Jesus. Vai mexer a equipe do Guarani, Adriana Almeida. Cauã Jesus, você falou o nome dele pela última vez. Ele tá indo embora. Nossa, a placa caiu aqui de publicidade. Bem onde eu tô. Você empurrou a placa, eu vi. Tá, foi lá, vai embora, entrou. Vamos lá, então. Vai, o 18 tá em campo. O 18 tá em campo. Matheus Sarará. Ele entrou para a saída do Kelvin. O camisa 5. O Cauã Jesus, com a 11, saiu para a entrada, já confirmo quem é o 21, Dentinho. Muito bem, Dentinho, tem estreia então aí, Dentinho em campo, na equipe do Guarani, no lugar do Cauã. Sarará, o Kelvin tá com amarelo já, né? Talvez seja isso, né, Carlão? Talvez, eu acredito tá bem que o Kelvin hoje. Tá bem, distribuindo bem, cuidando ali da marcação, né? Teve ali uma distração no gol do Jean-Pierre, mas uma distração coletiva, ele fez parte disso, mas foi bem, uma participação regular entre o Sarará, mas eu acho que justamente por causa de estar pendurado com o cartão tem que tomar cuidado. E o Cauã não fez uma boa partida, né? Então vem aí o estreante Dentinho, um jogador de velocidade, um jogador que pode explorar aqui esse lado direito pro Guarani conquistar a vitória. Trabalha Guarani no corte de bola, a bola vem pro campo de ataque, corre lá pelo lado esquerdo, que chega lá o Mirandinha pra cima do Fabão, Fabão recua com o Zé Carlos, o Dentinho cobre aqui o lado direito da chegada daqui do William Gomes, a bola volta com o Fabão, lá pela direita, Mirandinha vai pra cima dele, o Fabão dá o bico na bola, joga pro campo de ataque, Cristiano, sobe de cabeça, quem sobe também o Alan Santos, leva o melhor, brigando pela bola, o Diego Torres na sobra, fica bem com ela, camisa 10 do Guarani, fez o tapa da bola ali pelo meio, vai pra tabela, Sarará, Diego Torres, mais atrás ali com o Emerson, volta a bola com o Sarará, recua lá com o goleiro, o Andrei, sai jogando aqui com o Diogo Silva pelo lado direito, dá um pico na bola, no meio do caminho, passa pelo Dentinho, passou pelo Dentinho, já botou velocidade pra chegada no campo de ataque, botou na frente, escapou da marcação do Fabão, vai na linha de fundo, foi bem no lance, chegou no toque feito lá atrás, não tem ninguém no Guarani, passa por todo mundo no meio da área, ela sobra com o Diego Torres, faz cruzamento na área, sobrou Mirandinha, bateu, explodiu em cima do marcador que é o Igor Silva. Jogadaça do Dentinho pela direita, não tinha ninguém no meio da área para empurrar essa bola para dentro do gol, Adriana. O estreante, né? Ele saiu lá de antes do meio-campo, numa velocidade e ganhou de maneira incrível do zagueiro Fabão. Escolheu aonde ia cruzar e ninguém do Guarani fechou para conseguir completar. Depois conseguiu um escanteio. Escanteio pro Bugre e Diego Torres. É lá pelo lado esquerdo, é o quinto escanteio do jogo para a equipe do Bugrão. Diego Torres na batida, perto da canhota. Levantamento na marca penal, sobe Diogo Silva de cabeça, comete falta. Jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Ipiranga no meio da grande área. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN. 16,5, segundo tempo de jogo. Série C do Brasileirão e o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Diego Torres. Ipiranga. 1 pro Ipiranga, Jean-Pierre. Fala, Pio. Central da bola. Lá no Castelão, agora 19 do primeiro tempo. Aos 5, o Gustavo Mancha foi expulso. Aos 14, o Botafogo se aproveitou. Marçal, de cabeça, marcou o primeiro pro time carioca. Botafogo 1, Fortaleza 0. Futebol do CBN. Aí jogando o Guarani lá pela esquerda com o Emerson, recua no Alan Santos, dá um tapa na bola pro outro zagueiro que é o Diogo Silva, o Cristiano vai pra cima dele, o Diogo Silva despacha pro campo de ataque, lançamento nas costas do William Gomes, vai, chega o Dentinho, chega o William faz o corte, ela volta com o Roger aqui pela esquerda, o camisa 7 do Ipiranga sai carregando o Dentinho, volta ali na marcação, vem Cicinho por baixo na dividida, bola espirrada, sobrou do Isaac, volta no Cicinho, toque de bola feito, o Isaac recebe de novo, ali pela meia, bota a bola no meio da grande área, o toque feito na mão, mas levou vantagem a equipe do Guarani, Diego Torres abatido, desvio, pra fora do gol! Pra mim, eu até falei desvio, achei que tivesse um desvio no meio do caminho, não teve não. Só tiro de meta, Adriana. É do Diego Torres, não foi desviada não. A bola chegou pra ele, antes da marcação vir, ele ajeitou, tentou por cima, a bola subiu demais, só tiro de meta, o Bugre pressiona. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Guarani briga pela bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Ipiranga. Aqui pela esquerda o Ipiranga tem o arremesso manual, Roger tá por ali pra fazer a cobrança, o William Gomes fala, deixa pra mim que eu vou cobrar, ele cobra, curtinho ali, opa! O Ricardo Bueno chegou esquisito ali, a bola passou perto do braço dele, pra mim daquele cima deu a impressão de ter tocado lá. Vem Emerson, na recuperação de bola, joga no Mirandinha, domina mal a bola, vai na dividida, fica caído, o árbitro não deu nada não, achei que foi falta ali, hein? Sobra de bola mais uma vez com o Emerson, lá pela esquerda, bola é boa, vem bola pra grande área, sobrou pela frente da grande área, Dentinho chegava na bola junto dele, o William Gomes, tava lá pra fazer o corte e responde o Ipiranga na saída de bola, vem ali pelo meio, mais uma vez o Ricardo Bueno, traz o drible bonito, que finta bonita ali pelo meio, sobra com o Roger, fez o passe, Felipe Marques devolve ali pela meia, trabalha, chegada no campo de ataque, Ricardo Bueno pro Roger, ajeitou na perna da canhota, mais atrás, Felipe Marques fez a finta, brecou, olhou, marcação do Cicinho, ele deu um tapa na bola para começar de novo, William Gomes, zagueirão no ataque, cruzamento da grande área, sobe a bandeira. Tá valendo nada disso, impedimento marcado no ataque da equipe do Ipiranga. Carlão, o jogo é bom nesse segundo tempo, tá melhor que no primeiro tempo. Melhor que no primeiro tempo, o Ipiranga se abriu um pouquinho, então pelo menos dá o espaço pro Guarani contra-golpear, o Guarani também, né? E o Dentinho, que cartão de visita aqui. Que é isso, hein? Logo pelo lado direito, na primeira jogada, já fez uma jogadaça ali, mas ninguém apareceu para concluir. Bruno Santos tá meio que, né? Vamos ver, já pode aparecer um golzinho dele aí, mas faz tempo que não balança a rede, acho que a confiança tá um pouco em baixa, né? Então talvez não esteja chegando muito na bola para finalizar, mas é um jogador importante pro Guarani. Eu acho que, acho não, para mim, nos jogos que eu trabalhei do Guarani, é o melhor Guarani que eu vi em campo. Sim, é um Guarani efetivo, é um Guarani trabalhando pelos dois lados, agora com o Cici e com o Emerson, né? Emerson pelo lado esquerdo, Cici pela direita, mas dois, né? Praticamente dois atacantes, né? Então viram armas, né, importantes, armas ofensivas pro Guarani. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 passados de bola rolando. Segundo tempo de jogo, 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Guarani. Ipiranga. 1 também para o Ipiranga. Rafael Pio. Central da bola. 20 do segundo tempo também no Novelli Júnior. Confiança vai batendo o Ituano por 2-1. A 16ª rodada será concluída na segunda-feira com 2 jogos. Itabaiana e CSA, Figueirense e Maringá. Futebol Globo CBN. Vem Ipiranga pro campo de ataque com o Roger aqui pela esquerda, ele faz a finta, se estica por baixo para dar um totozinho na bola, dedinho, a bola volta ali com o Felipe Marques que dá um tapa nela, lado esquerdo, zagueirão William Gomes, no ataque, cruzamento na área, desvio de cabeça para fora do gol, Rian tava sozinho, ele escolheu o canto e cabeceou pra fora, mas muito pra fora, viu, Adriano Almeida? Agradeceu ao cruzamento depois do Rian, mas cabeceou muito torto, né? Ele é lateral, ele tem mais o cacuete de cruzar do que de finalizar, e aí não soube exatamente de maneira certa, né? Pra cabecear e perdeu uma grande chance, uma das poucas chances do Ipiranga nesse segundo tempo. Recupera a bola a equipe do Ipiranga ali pelo meio com o Marlone. Ele carrega a equipe amarela pro campo de ataque, não tapa nela lá pro Rian. Mais uma vez vem Rian, escapa da marcação, forte pra cima dele, tenta o lançamento, chega Emerson. Por baixo, joga pra fora, arremesso é manual para o Ipiranga lá pela direita, hein? 21:40. Cabelar. Fala, Carlão. Não pode dar esse vacilo que deu nas costas do Emerson ali, né? É uma falha, uma desatenção. Essa bola se cai na cabeça do Cristiano, que é um atacante, que é um finalizador, não sei não se não seria barbante. Então tem que tomar muito cuidado, muita atenção. O Guarani faz um bom jogo, mas não pode dar essas brechas aí. Tem falta pro Ipiranga lá pelo lado direito. Vem bola pra grande área, o Marlone tá na cobrança, 22 minutos deste segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Autoriza o árbitro? Não, ele vai lá conversar com a galera lá no meio da grande área lá. Famoso, tá de olho se não tem empurra ali no meio. Vai Marlone pra bola, perna direita, levantamento feito pelo meio, sobe de cabeça. A zaga do Guarani faz o corte, tira o perigo, sai jogando ali na contramão a equipe do Ipiranga, quase que entrega o ouro pro Guarani. Sobra de bola com o William Gomes. Agora sim ele recua para começar de novo com o Zé Carlos. Bola volta pro Zé Carlos, goleiro da equipe do Ipiranga. Na perna direita já faz a ligação lá no campo de ataque. Lançamento feito nas costas do Cicinho. Ele só faz a proteção, o Cicinho. Correu ali o Felipe Marques, mas com falta. Falta em cima do Cicinho, é falta que favorece a equipe do Guarani.
Vai trabalhando ali a saída de bola, a equipe do Guarani mais uma vez. O Guarani parece que depois daquele ataque do Dentinho, Carlão, o primeiro lance deu uma esfriada, né? Deu uma arrefecida, né? Deu, Dentinho atacou. Faz tempo, não teve teve a chance do Diego Torres ali, né? Um chute por cima, depois deu uma parada. Olha aí. Vem com o Isaac agora, trabalhando, Cicinho se apresenta aqui pela direita, vai pro campo de ataque ali com o Dentinho, toca na bola, protege, encara a marcação do William, puxa na perna da canhota, chega a marcação em cima, faz a finta bonita, preparou, perna da canhota, bateu pra fora do gol. Torcida aplaude, Diego Torres aplaude, todo mundo aplaude no campo. A jogada foi bonita, pegou mal na bola. Pra sorte, pra sorte do goleiro, subiu muito, né, Adriana? Entrou com muita vontade o estreante Dentinho. Agora ele foi procurando espaço pra chutar e recebeu os aplausos tanto da torcida como do Diego Torres. Guarani tenta pressionar. 23:50, sai jogando o Zé Carlos aqui pelo lado esquerdo com o William Gomes, devolve no Zé Carlos na pequena área. Guarani vai adiantando a marcação. O Roger tá aberto sozinho aqui pela direita, não tem marcação nenhuma em cima dele, hein? O camisa 7 da equipe do Ipiranga. Falta anotada, é falta pro Ipiranga lá no sistema defensivo. Ali o Marlone deixa pro Charles, o Charles deixa lá pro zagueiro o Igor Silva. O Igor Silva olha de um lado, olha do outro, espera mais um pouquinho, ameaça, vai de um lado, vai do outro, dá 2 passos para trás. Agora ele faz a cobrança e cobrou errado. Jogou ali pro Diego Torres, repor o Guarani no campo de ataque, deu contra-golpe pro Guarani. Mirandinha invadiu a área lá pelo lado esquerdo, jogou para trás, a bola é boa, sobrou o Isaac na cara do gol, bateu, Tiriguidu! Guarani! Mandou pro fundo do gol, saída errada na cobrança de falta. E eu tava falando, demorou 1 ano e meio pra cobrar a falta, quando cobrou errado, deu de graça o contra-golpe mortal do Guarani. O Isaac recebeu a bola cruzada à frente da grande área, deu um totozinho nela, enfiou o pé na cara da bola, estufou a rede. A 24 minutos deste segundo tempo, Isaac é pra calar a boca do narrador. Isaac bota o Mugrão na frente, deu Siriguidum pra ele. 2 pro Guarani de virada pra cima do Ipiranga. Guarani na frente, 2-1, Adriana. Tudo começou com um erro do Ipiranga no meio-campo, cobrou a falta na cabeça do Diego Torres. O Diego de cabeça colocou essa bola em contra-ataque pro Mirandinha, que correu muito e conseguiu ganhar de toda a marcação. Cruzou para o meio da área. Quando ele cruzou para o meio da área, a bola chegou no Isaac, que conseguiu com um toque sair do marcador e encheu o pé para fazer o vira do Bugre, 2-1. No momento em que o Isaac vai deixando o campo, agora muito aplaudido, o camisa 8, Isaac, sai para a entrada do camisa de número 15 do Guarani, Giovani. 2-1, Bugrão tá na frente, de virada pra cima do Ipiranga. O Isaac foi pra rede, empatou a 24 minutos deste segundo tempo. Levanta o torcedor, canta a torcida bugrina aqui no Brinco de Ouro. É vitória que o Guarani precisa, é vitória que o Guarani só interessa a vitória hoje aqui no Brinco. Tá dando vitória de virada pra cima do Ipiranga. 2-1, tem falta ali pra cima do jogador do Ipiranga, caiu ali no Roger, Cicinho chegou por baixo, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta, mas choverá na área lá do Guarani, viu, Adriana? Falta perigosa agora pelo lado esquerdo, o Dentinho fica ali impedindo uma cobrança rápida, mas o jogador do Ipiranga ainda vai se levantando, vai vir perigo na jogada aérea. Daqui a pouquinho o Carlão fala essa entrada do Giovani, o seu Matheus Costa. Pô, hoje que o cara tava jogando, pô. Ele não gosta muito de quem faz gol, né? Porque o Mirandinha fez um golaço no derby e saiu. O Isaac fez um golaço. Na hora do gol, inclusive, né? Ô, louco. Ô, Matheus Costa. O Isaac fazia tempo que o Isaac não jogava, tá jogando hoje, pô. É falta, Marlone na bola faz o levantamento, direto pra fora, não. Foi nas mãos do goleiro ali. O árbitro manda parar a jogada porque teve um enrosco ali na meia lua da grande área. O Diego Torres catimbou, caiu no gramado. O árbitro manda voltar a cobrança da falta. Tá catimbando ali o Diego Torres com o árbitro e a falta vai ser cobrada novamente pelo Marlone.
Falta vai ser cobrada pelo Marlone aqui pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali o camisa 23 da equipe do Ipiranga. 27:50. 2-1, Guarani na frente, é falta pro Ipiranga pela esquerda. Vem bola pra grande área, vai autorizar o árbitro. Marlone na bola, perto da direita, o árbitro vai lá. Conversa com todo mundo de novo. Virou uma catimba danada ali no meio da área. O árbitro vai autorizar a cobrança. Marlone na bola, perto direita, fugiu em cima do Dentinho. Só tinha um na barreira. Ele acertou em cima. Aliás, né? O cara que vai cobrar. Ô Marlone! Ainda bem que você não ficou lá no meu time, viu? Vem embora. Ainda bem. Arremesso manual cobrado. Marlone toca na bola recuada. Começa de novo ali com o Fabão. O Fabão devolve pela esquerda com o Marlone. Ajeita a bola perto direito. Levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe. Ele vai pro lançamento. Prefere o toque. Toca ali à frente da grande área. A bola pro Roger. Dominou Felipe Marques. Abriu pelo lado esquerdo. Mais uma vez William Gomes, zagueirão. Na grande área. O cruzamento foi feito. Segunda trave. A bola sobra pelo meio. Vem marcação ali do Saraná por baixo. Dá um bico na bola o Emerson. Tira o perigo da grande área. Atravessa todo o campo. Sobra com o Zé Carlos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aperta o Guarani, a marcação, Emerson vai ali pra cima do Cristiano, leva melhor, faz a finta, bola recuada, Alexandre, zagueirão, toca na bola pro Diego Torres, fez o domínio, levantou a cabeça pra buscar alguém, o passe foi feito ali pelo círculo central do gramado com o Saraná, não consegue o domínio, comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Ipiranga. Tem pressa o Ipiranga agora, né? Tem pressa, tá 2-1, Carlão de Freitas, olha, esse gol caiu com uma ducha no Ipiranga. Meu Deus, um gol importantíssimo, né, pro Guarani, o gol do Isaac, que dá muita confiança para ele seguir na temporada, né? Quem sabe, né? Novamente um novo ânimo, né? Um up aí pro Isaac no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora eu não tiraria não, Cabela. É o que eu falei, mesmo vencendo o jogo, hoje, né? É claro que com o Isaac o meio-campo tava um pouco mais aberto, mais exposto, mas fez o gol, tá confiante. Se ele não sentiu nenhum problema, eu daria aí mais alguns minutinhos pro Isaac, né? E coloca o Giovani traz um pouco mais, né? O jogador que vai abaixar um pouco a linha do Guarani, vai passar um certo Mas talvez aí. Seja isso mesmo, cara. Vai fechar o meio-campo ali porque tava exposto. Tá ganhando o jogo. Mas eu esperaria um pouco mais, né? Aproveitar esse momento do Isaac, né? E com o Giovani, claro, fecha, coloca um cadeado ali, mas evidentemente vai passar um certo sufoco. Vamos ver como que vai administrar aí essa pressão que fatalmente vai ser imposta pelos gaúchos. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 30 passados, é um segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. 16ª rodada, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2 de virada, 2 para o Bugrão. Ipiranga 1 para a equipe do Ipiranga. Rafael Pio. Central da bola. E com esse resultado, o Guarani chegando à 11ª colocação, empatando em número de pontos com o Confiança, 20. Floresta é o 9º colocado, 21, e o CSA, o 8º com 21 também. Guarani, nesse momento, a 1 ponto do G8. O do Fabão tava sozinho ali também, deu um bico na bola, jogou pra fora do campo, arremesso pro Guarani, tem jogador caído. Tá caído lá o Mirandinha. Isso, é câimbras, o Ri? Parece que sim, Cabela, ou alguma questão muscular do Mirandinha. Agora ele conversa com o árbitro. O Ipiranga também se prepara aí para fazer mais uma mudança em breve. O árbitro vai lá conversar, já chama a maca, não autorizou o departamento médico, autorizou o departamento médico em campo, a marca também em campo, tá ali o Bruno Santos fazendo aquele alongamento no Mirandinha, tem câimbras na perna direita, o Matheus Costa aproveita e chama a galera lá. Chamou a rapaziada lá pro bate-papo lá, os 2 zagueiros estão lá, o Diego Torres está por ali também. Tem mais um ali, o Emerson também tá ali no lance, o Dentinho, ele chama o Dentinho lá para passar instrução pro Dentinho também, tá todo mundo conversando lá com o Matheus Costa, deve armar a equipe para um contragolpe aí, Carlão. O Guarani fecha um pouquinho o meio campo com a saída do Isaac, a entrada do Giovani. O Giovani também que tem uma boa transição, mas é um jogador de contenção. O Ipiranga vai se abrir, o Ipiranga vai se expor e aí é a chance do Guarani fazer aí um bom bloqueio defensivo e sair em velocidade, principalmente com o Dentinho aqui pelo lado direito. Vem ali o 22 no Guarani, tá trocando o Guarani, vai mexer mais 2 vezes o Guarani e vai mexer uma vez a equipe do Ipiranga, né? Tá saindo o Cicinho. Viu, Adriano? Sim, o 2 Cicinho já saiu. Para a entrada do 22, o Lucas Justen. O Mirandinha também com a maca móvel deixa o gramado com a camisa 7.
23, Luiz Miguel é o substituto, tá no jogo. Ele vai tentar botar mais fogo no jogo ainda, contra-golpe, viu, Carlão? O Justen pela direita, provavelmente o Luiz Miguel lá do lado do Emerson, né? Já tem o Dentinho por aqui, então. O Luiz Miguel pelo lado esquerdo, é um cara que tem velocidade, um jogador de qualidade, que também tem um contra um, Dentinho por aqui. E o Justen, né? O Cicinho cansou, fez uma boa participação, dos melhores, aliás, um dos destaques do Guarani. E o Justen vem. É um jogador que não tem como a principal qualidade a ofensividade, mas é um grandalhão ali, vai cuidar dos contragolpes ou dos lances ofensivos do Ipiranga aqui pelo lado esquerdo. E mexeu também a equipe do Ipiranga. Daqui a pouquinho a Adriana confirma pra nós, né? Sim, vamos confirmar já, Cabela. Vamos lá. Foi embora o camisa 14 do Ipiranga. O Igor Silva já tinha cartão amarelo, deixa o campo. Para a entrada do camisa 8, Cleiton. Muito bem, Cleiton tá em campo, ou seja, mudou de novo. Ele tinha... ele mudou para 3 zagueiros no intervalo, agora ele volta para 2 zagueiros de novo. E ele tira o Igor Silva. O autor. O autor Acho que ele olhou pro Igor e falou: pô, você me quebrou, hein, cara? Pra não falar outra coisa, né? E ele já tinha amarelo também, o Igor Silva. Já tinha amarelo, então já aproveitou o gancho. Uniu útil ao agradável. Ô, professor, desculpe. Não, você tem amarelo. Podem vir aqui, vamos conversar aqui. Vem pra cá. 34 minutos deste segundo tempo, 2-1, Bugrão tá ganhando, tem arremesso manual aqui pela direita, Justen. Primeira participação dele é cobrando arremesso manual. Vai vir bola pra grande área, toma distância pra fazer o arremesso lá no meio da grande área. Justen fez o arremesso lá na pequena área, Fabão de cabeça, faz o desvio, ela sobra pro Emerson, ajeita na perna da canhota, adiantou errado a bola, fez o passe errado ali, perdeu a bola, recupera mais uma vez a saída com o Ricardo Bueno. Domina o Ricardo Bueno, toca mais atrás com o Cleiton. Primeira participação do Cleiton, ele já faz o domínio, vem carregando ali pertinho do círculo central do gramado, faz a abertura pela esquerda. Na esquerda quem chega é o William Gomes. Mas ele tirou o zagueiro, ele mantém o 3 zagueiros, viu, Carlão? Mantém o 3 zagueiros. Ele puxou o Charles lá. Ele puxou o Charles lá, o zagueiro lá no lugar do Silva. Até pra tentar proteger, né, as laterais. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo, até pela jogada do Mirandinha no gol ali. Mas ele tenta proteger, faz ali 2 linhas, a primeira linha com 3 zagueiros. É o Charles com ela, faz o domínio mais uma vez, fez o toque aqui pela esquerda, do outro lado, quem recebe é o William Gomes. Domina, o William Gomes carrega, vem pro campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, camisa número 3 do Ipiranga, fez o passe ali pelo meio, trabalha com o Roger, adiantou demais a bola, tem marcação do Felipe Gomes, chega, tem marcação em cima dele do Bruno Santos, é falta em cima do Felipe Gomes, é falta, vai chuveirar na área ali, não, tem pressa o Cleiton, já faz a cobrança, recebe de volta, faz o domínio, 35, toque CBN marcou aí, ó, Cleiton com ela, domina, perna direita, rola a bola pela esquerda, na esquerda quem chega é mais uma vez o William Gomes, faz o passe ali pelo meio, Cristiano dominou, protegeu, marcação em cima dele, não bate, rebate, é bola espirrada, sobra com o Andrei. Torcedor do Guarani, agora eu vou falar pra você, ele engoliu 3 suspiros ali, viu, Adriano Almeida? Porque o Cristiano foi aos trancos e barrancos, ganhou primeiro, ganhou segundo, ainda bem que o Andrei veio na frente, pegou essa bola, agora Cabela, só um detalhe, 12 graus marca o termômetro nesse momento, já passamos das 9 da noite em Campinas, a sensação térmica tá de 9, eu tô me sentindo dentro da geladeira. Misericórdia. Girando o tempo e placar do jogo no futebol, tá chegando em Campinas. Passamos de 36 minutos deste segundo tempo de jogo. A bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro pela 16ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 2 de virada, 2 Diego Torres e Isaac. Ipiranga 1 Jean-Pierre marcou lá no comecinho do jogo. Tá 2-1 para o Bugrão aqui, viu, Pio? Central da bola. Jogos em andamento, Cabela. Pela Série C, o Confiança vai batendo o Ituano em Itu, 36 do segundo tempo, 2-1. Na Série B, Volta Redonda e Novo Horizontino, primeiro tempo, 40, vão empatando 0-0. E pela Série A, Fortaleza e Botafogo. O Botafogo vai vencendo 1-0. Bahia e Fluminense começou há 10 minutos, 0-0. Futebol Globo CBN. Sarará brigou pela bola, ficou com ela, tocou no dentinho, aberto pela direita, bota velocidade, vem pro meio da grande área, chega o zagueiro, Charles por baixo, dá um bicão na bola, joga na arquibancada, mas atrás dele chegava o Bruno Santos babando pra jogar essa bola pro fundo do gol, Adriana. Foi um corte providencial, o Bruno Santos estava ali pra fazer o terceiro e dar mais tranquilidade. Mas que jogador insinuante esse dentinho. Caiu muito bem aqui pelo lado direito, consegue fazer drible, avançar em velocidade, cruzar com qualidade.
Tô gostando da estreia do garoto. Eu fico sempre com o pé atrás, porque estreia o cara entra rasgando, com aquela vontade e tudo mais, né, Carlão? Mas tá bem. Ele tá levando vantagem, né? Ele faz um contra o zagueiro do Ipiranga, zagueirão pesado, né? Nas duas que ele enfrentou, ele levou a vantagem. Escanteio, mais um escanteio ao sexto no jogo que favorece a equipe do Guarani. Aqui pela direita, quem vai se ajeitando ali pra cobrança, mais uma vez é o Diego Torres, vai se ajeitando, perto da canhota na bola, apertou, levantamento fechado, meio da pequena área, subiu a zaga, fez o corte, vai lá, Zé Carlos, sobe, faz a defesa e bota a ordem na Casa Gaúcha, Adriana. Essa bola subiu demais e aí ficou difícil pra alguém do Guarani conseguir completar. Melhor pro goleiro do Ipiranga que tem pressa. Mas tem goleiro aí que não se deu bem não, fala, Pio. E é o goleiro do Bahia, mas também na frente de Germancano vai fazer o quê? Que golaço, Cabela, 10 minutos do primeiro tempo, o Fluminense abre o marcador lá em Salvador, 1-0 pro Flu. Aqui 38 minutos e meio, vem Ipiranga pro campo de ataque com Felipe Gomes lá pela direita, ele cai no gramado, pede falta, o árbitro nota, é falta que favorece o Ipiranga. Falta já cobrada, tem pressa o Ipiranga, trabalha a bola aqui pela esquerda com William Gomes, ele já domina, carrega pro campo de ataque, a marcação do Guarani toda fechadinha, ali à frente da grande área, vai pra tabela, vem Felipe Marques, tenta a devolução, William Gomes faz a abertura com Roger, lado esquerdo, mais atrás, Felipe Gomes novamente. Na perna direita, fez o passe ali pelo meio pro Marlone, perdeu a bola, recupera a equipe do Guarani com o Sarará, já bota na frente, dessa vez é pro Bruno Santos, ele botou na frente, chegou na grande área, chegou à frente dele o Fabão. Pra fazer o corte, é que o Bruno Santos não tem a velocidade que tem o Dentinho. Fabão tomou a frente, botou pra fora em escanteio, Adriana. Mais um escanteio pro Bugre, pelo lado direito, com pouca pressa agora o Diego Torres, então eu aproveito para divulgar público e renda. Público e renda no Brinco esta noite de sábado. 3.780 pessoas para uma renda total de R$ 58.410. Escanteio, é o 8º escanteio no jogo, 7º para a equipe do Guarani. Diego Torres está mais uma vez ali para fazer a cobrança, de perto da canhota, manda esperar e auxiliar, o árbitro conversa lá no meio da área, estão se enroscando lá no meio lá o Cristiano e o Diogo Silva, e o escanteio está autorizado, vem na bola o Diego Torres, olha lá, continua se enroscando lá os dois, Diogo Silva e Cristiano, amarelo para cada um ali, é isso, Adri? Sim, amarelos para Cristiano, atacante, e Diogo Silva, zagueiro do Guarani. E a cobrança do escanteio aqui pelo lado direito, de perto da canhota, vai Diogo Torres pra bola, todo mundo lá na grande área, hein? Diego Torres na cobrança de perto da canhota, se preparou ali pro cruzamento, vem fechadinho, dessa vez na segunda trave, sobe o goleiro, deu suco na bola, ela volta lá pela esquerda, Sarará, cruzamento na área, a zaga faz o corte, briga por ela o Dentinho, toca de cabeça, ela sobra lá pelo lado canhoto, quem vai pra cima ali é o Bruno Santos, faz o corte, joga a bola pra fora, em tiro de meta que favorece a equipe do Ipiranga, tem pressa o Ipiranga, já sai jogando com o William Gomes, toca na bola, vem Cleiton com ela, domina de primeira, fez o passe longo demais, recupera o Justen, bota ali pelo meio, trabalha, Dentinho com ela, encara a marcação, fez o break, ajeitou perto da canhota, escapa da marcação do Marlone, devolução lá pela ponta da canhota para chegar do Luiz Miguel, forte demais. Bola pra fora, só tiro de meta, nós vamos girando mais uma vez. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Série C do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada do campeonato aqui no Brinco de Ouro. Quantos graus mesmo você falou, Adriano Almeida? 12. Jesus amado, tá gelado demais. O placar tá quente, tá assim, ó. Guarani 2 para o Mogrão. Ipiranga 1 para o Ipiranga, Pio. Central da bola. Jogo bom lá em Salvador, hein? É gol do Bahia, 13 minutos do primeiro tempo, o Bahia empata o jogo, agora Bahia e Fluminense vão empatando pelo placar de 1-1 também pela Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo bateu o Mirassol por 2-1, São Paulo venceu o Vitória 2-0 e o Inter bateu o Red Bull Bragantino por 3-1. Futebol! Vermelho pro Cristiano, acabou de tomar um amarelo aqui na área, aí cometeu uma falta para cartão amarelo lá para cima do próprio Diogo, não é do Diogo Silva, é do Emerson, tá caído, parece que é o Emerson que tá caído lá. E aí, segundo amarelo e vermelhinho pra ele, Adriano Almeida. Ele deixou o braço. No primeiro amarelo foi um entreveiro com o Diogo Silva aqui quando ele vinha tentar ajudar na defesa, né? Na cobrança de escanteio. Tomou o primeiro amarelo num lance bobo. E agora, quando o Guarani saía pra jogar, ele foi fazer a marcação, deixou o braço pra cima do Emerson Barbosa. Em princípio não era algo tão violento, mas agora até o departamento médico do Guarani entra em campo para ajudar o Emerson Barbosa. Acredito que tem algum sangramento, por isso essa preocupação maior agora em cima do lateral esquerdo
do Guarani. O Cristiano já tá fora. Ipiranga vai terminar o jogo com 10. E ele foi encarar lá o auxiliar, o Weber Felipe Silva. Foi lá falar com o auxiliar lá, deve ter falado poucas e boas lá pro auxiliar. Tá fora o Cristiano. Aliás, ele entrou pilhado já. Ele já entrou pilhado. No começo até enxuriçou aqui a defesa do Guarani, mas depois ficou muito preocupado em brigar, principalmente com o Diogo Silva nas bolas aéreas, nas bolas paradas, e acho que sobrou um cotovelo ali no Emerson. Pois é. Joga com a menos, portanto, nessa reta final de jogo a equipe do Ipiranga. 43 minutos e a partir de agora o Ipiranga fica com um a menos. Mexeu o Ipiranga? Mexeu, depois dessa expulsão do Cristiano. O Marlone, 23, que entrou no primeiro tempo, mas já tá saindo com a camisa 23. Para a entrada do 79, Gabriel Martins. Gabriel Martins em campo, Marlone fora do campo. O goleirão do Guarani dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque do Guarani. O torcedor não gosta, não. O torcedor ficou pé da vida. O torcedor da equipe do Guarani aqui no Brinco de Ouro. 2-1, o Guarani tá ganhando. Bola pra fora, outra falta. Falta em cima do Cleiton, é falta que favorece a equipe do Ipiranga. Mais uma vez aqui pela esquerda. Dentinho fica catimbando ali. É falta para a equipe do Ipiranga. Já cobrado. Cleiton pede de volta a bola ali, ele recebe. Faz o domínio, rola a bola mais atrás, trabalha ali. E agora sim, passou para 2 zagueiros a equipe do Ipiranga nesse finalzinho, Carlão. Que ele tirou o Marlone e botou o Charles ali no meio e o Gabriel Martins lá na frente. Agora é desespero, né? Em busca do empate. Agora o Marlone mesmo veterano, mas ele não é tão veterano. Já passou dos 30, mas... Nossa, que decepção, né? Nossa. Não sei se deve ter algum problema físico e tal, não é o mesmo, né? Dos tempos do Corinthians também. Mas do Vasco, principalmente. Mas que decepção. Muito mal. 44,5. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos chegando a 45, hein? Vai subir a placa, ela vai subir os acréscimos. Quase 45 desse segundo tempo. 33 anos, Cabela. 33. Tá novo, pô. Tem jogador com 40 mas acho que é as lesões, né? As lesões atrapalharam. Mais 6. Opa! Vamos a 51 nesse segundo tempo. 2-1, Bugrão tá na frente. Bola recuada, William Gomes. Domina perto da canhota, fez o passe pro Cleiton. Gosta a marcação do Sarará pra cima dele, ele recua com o Zé Carlos, o goleiro. Ajeita a bola na perna direita, falou que vai mandar pra frente. Vai mandar um bicão lá. Tem um bico na bola, joga ali pela intermediária. Ricardo Bueno vem fazer o domínio, gira o corpo, escapa, vem pro campo de ataque, marcação tá longe dele. Aqui pela esquerda quem chega é o Roger. Lá pelo meio vai se apresentando ali o Gabriel Martins. Lá pertinho da grande área tem o Felipe Marcos também. Ele volta com o Cleiton. Cleiton toca na bola, o Charles já faz o domínio, recua a bola com o Fabão. Para começar de novo a equipe do Ipiranga. Rola a bola pela esquerda, trabalha com mais uma vez ali a chegada no campo de ataque pelo lado esquerdo, o William Gomes. Ele vem carregando a equipe do Ipiranga no campo de ataque, não tapa na bola pelo lado esquerdo. Aqui pela esquerda quem trabalha é o Roger. Chegou atrasado, o lance, cometeu a falta. Jogo tá parado, é falta em cima do Justin, é falta pro Guarani do sistema defensivo. 46. Tempo regressivo, faltam 5 minutos para o encerramento do jogo aqui no Brinco de Ouro. Torcedor tá cantando. Carlão, é a mão, já é a mão do Matheus Costa, Carlão. Eu acho que o Matheus conseguiu pelo menos elevar a moral da rapaziada, passar confiança e hoje eu acho que a ideia dele prevaleceu. Isaac foi um grande destaque, Cicinho foi um grande destaque, né? Então hoje tem aí os dedos do Matheus Costa nesta vitória do Bugre. Eu vou votar no Isaac hoje. Eu também. Eu vou votar no Isaac. Eu também, a não ser que me convença que o Cicinho mereça também, mas o Isaac é um candidato. Olha o Diego Torres, faz o domínio, adianta demais a bola, espirrada, sobrou com o Sarará, já dá um tapa nela, Dentinho recebe aqui pela... Tá merecendo o gol, Dentinho, né? Ajeita a perna da canhota, batida, pra fora do gol! Passa a direita do goleiro, pertinho da trave. Foi pra fora, só tiro de meta pro Ipiranga, Adriano Almeida. Merecia um gol o Dentinho, né? Pela disposição que teve em todo o segundo tempo. Agora, ele fez tudo certinho, mirou no canto pra tirar do goleiro, mas aí tirou demais. Bugre vai vencendo 2-1. 47 minutos. O cronômetro não para, hein? Nós vamos a 51. Não se esqueça aí, torcedor bugrino. O Ipiranga vem para o campo de ataque e faz o lançamento. O lançamento é buscando o Gabriel Martins, tá fresquinho no jogo. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Dentinho de cabeça, ajeita pro Justin. O Justin dá um bicão na bola, joga lá pro campo de ataque. Lançou. Quem vai chegar na bola é o Diego Torres junto com o Zé Carlos. O goleiro já faz a defesa, sai jogando com o Rian. Lá pela direita, dá o tapa na bola pro Chaves ali pelo meio. Devolve no Fabão. À frente da grande área, ele já encontra o William
William Gomes aberto aqui pela esquerda. O camisa 3 vem trabalhando a bola, vem buscando o campo de ataque mais uma vez. Saída de bola é sempre com ele, né? Sempre com ele. Toca na bola. O Cleiton devolve. O William Gomes encontra o Roger aqui pela esquerda. Encosta a marcação no Dentinho. Ele rola atrás novamente com o William Gomes. Vamos chegando a 48. O William Gomes faz a abertura com o Fabão lá pela direita. O Guarani tá ganhando. O Guarani tá encontrando a vitória tão esperada nessa noite aqui no Brinco de Ouro. O Guarani tá na frente de virada pra cima do Ipiranga. Tomou gol aos 4 minutos do primeiro tempo. Não se abateu não. Foi pra cima, virou o jogo. Tá 2-1, tá na frente. O Guarani vai respirando na Série C do Campeonato Brasileiro. Dá um ponto. O Pio já falou. Tem um pontinho ali do G8. Trabalha pelo direito justo. Já faz o domínio. Bota no campo de ataque. O lançamento é pro Dentinho. Corre, Dentinho. O Roger tá com ele. Dentinho chega ali pra cima. Chega também junto dele o William Gomes. Faz o domínio, busca o passe ali pelo meio. Fala, Pio, tem gol aí? Não para de sair gol lá na Arena Fonte Nova. Everton Ribeiro vira o jogo pro Bahia. Agora Bahia 2, Fluminense 1. 48-40, falta. Vai subir cartãozinho ali pro Sarará. Amarelou pra ele ali, Adriana. Matheus Sarará, eu vou confirmar aqui, Cabela, mas eu acho que ele tava pendurado. Sarará. Não tava. Tava não. Então olha lá. 49, hein? 49, tem falta. O Zé Carlos saiu lá do gol para fazer a cobrança da falta. Vai fazer o levantamento para a grande área. A equipe do Ipiranga joga com a menos desde os 43 minutos desse segundo tempo. Tem um a menos. O Guarani vai se defendendo. Zé Carlos vai para a cobrança. Lá no campo de ataque, o goleirão da equipe do Ipiranga. Falta cobrada, levantamento na grande área. Passa por todo mundo, não passa pelo Justen. Toca na bola, joga para escanteio. Segundo no jogo para a equipe do Ipiranga, Adriana. Resvalou na bola agora o Lucas Justen, deu esse escanteio. Pode ser uma das últimas oportunidades do Ipiranga. Gabriel Martins na bola. Vai se ajeitando ali o Gabriel para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área. 49-40. Bola na grande área, autorizada a cobrança, fechadinha, primeiro pau, some a zaga, fez o quarto no primeiro pau, a bola sobrou pelo meio, a bola tocou no gramado, bate no braço do jogador do Guarani, segue o jogo, todo mundo reclama, o Guarani já responde, vem pro campo de ataque, trabalha, Bruno Santos faz a abertura pela direita, Sarará, recebe a bola, o goleiro tá fora, tem que bater, goleiro tá fora, ele bateu pra longe. Todo mundo reclama com o árbitro. Todo mundo reclama, o Zé Carlos tomou cartão ali, vai todo mundo pra cima do ar, a bola tocou. A bola. Ih, rapaz, chegaram empurrando todo mundo ali, virou uma confusão danada. A bola tocou no braço do jogador do Guarani. Mas é aquela história do desvio. Teve o desvio, a bola foi no braço, é isso, André? Foi isso, do Giovani, Cabela. Essa bola ela pinga no chão e quando ela sobe, o braço do Giovani tá muito perto do tronco, muito junto ao corpo. E aí ela sobe e bate e o árbitro tava muito perto, mandou o jogo seguir. A bola foi pra fora ali, mas o Sarará tinha que ter batido antes, né, Carlão? O goleiro tava fora da área, aqui no meio campo. Porque o goleiro ficou preocupado em reclamar e teve aí uma boa oportunidade de matar o jogo. Com relação, se tivesse o VAR, iria pro VAR, né? Isso com certeza. Mas eu tô com a Adri, acho que a mão do jogador do Guarani tava perto ao corpo e toca o lance. Tem escanteio pro Guarani, é o 8º escanteio no jogo, finalzinho de jogo. E tem gente expulso lá no banco. Lá no banco do Ipiranga tem jogador, jogador que é um jogador que foi expulso lá no banco de reservas da equipe do Ipiranga. Tomou vermelhinho lá. É escanteio. Diego Torres está na cobrança. Esquentou o clima nesse finalzinho de jogo. Lance polêmico no final da partida. O árbitro não deu o pênalti. Também achei que não foi. Rafael Pio, aqui tá parado, aí tem gol, né? Foi nada, viu, Cabela? Nada. Segue o jogo. E aqui tem gol e é do Botafogo. Último lance antes do intervalo, Arthur Cabral, Botafogo 2, Fortaleza que tem 1 a menos, 0. O árbitro voltou lá, expulsou mais um lá do banco de reserva. Expulsou mais um lá do banco de reservas. O clima esquentou de vez nesse finalzinho de jogo, hein? No cronômetro corrido já tínhamos passado de 50 já. Íamos até 51, já estamos com 52, viu, Adriana Almeida? E eu não consegui ver aqui a sinalização, nem o expulso lá do banco do Ipiranga. Eu já tô aqui a postos na saída do túnel, esperando a saída do time do Guarani, né, os jogadores. Mas vou tentar confirmar as expulsões.
Escanteio cobrado, bola pra fora, o último toque ali do Sarará, tiro de meta que favorece a equipe do Ipiranga. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Já passamos de 52, estamos com 52,5. Trabalha a chegada, a saída de bola a equipe do Ipiranga. Zé Carlos sai da grande área ali, aperta a marcação, adianta a marcação, a equipe do Guarani ali pelo meio. Mais 2. Vamos a 50, mais 2, então vamos a 53, já estamos com 52,5. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Tem outra falta, mais uma vez o Zé Carlos. O Zé Carlos jogou a bola pelo menos ali uns 5 metros à frente ali. Aí o árbitro volta lá, ele voltou meio metro. Né? Jogou 5, quer dizer, ele ganhou 4,5 metros ali, ó. É falta para a equipe do Ipiranga. O Zé Carlos do campo defensivo vai fazer o levantamento, vem bola para a grande área. Já vamos chegando a 53. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Falta cobrada, levantamento feito ali à frente da grande área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto. Apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo. Guarani quase que o dentinho na comemoração aqui do término, quase que ele deu uma bolada no bandeira, viu? Fim de jogo aqui, o Guarani venceu 2 para o Mugrão. Ipiranga 1 para o Ipiranga. Vem aí, central da bola com Rafael Pio. Central da bola. Apresentação, Rafael Pio. 9h27. É isso aí, cabelinha. É o que combinamos, que no segundo teria só mais um Ziriguidu. Foi tudo certinho. 2 no primeiro, 1 no segundo. Passa o número da Mega Sena aí, viu? 2-1, Guarani vence o Ipiranga. Agora, daqui a pouco, a gente vai... Eu vou tentar a imagem e vou mandar pra vocês, pra gente discutir juntos. Se tivesse VAR, com certeza o lance iria pro VAR. Tava vendo melhor aqui o lance. Eu não daria, mas enfim, confesso não ser um especialista nesse tipo de jogada. Era passível de pelo menos uma conversa. De qualquer forma, o Guarani venceu o Ipiranga por 2-1 e está na briga pela próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida, saída dos jogadores vitoriosos, Dri. Ainda ninguém por aqui, viu, Pio? Os jogadores do Guarani fazendo muita festa no gramado do Brinco de Ouro. Inclusive Caio Melo, que hoje estava suspenso aqui no gramado, também comemorando com os jogadores. Todos os atletas ainda com aquele sentimento também de alívio, né? Por permanecer na luta por essa classificação entre os 8 melhores nessa primeira fase e ter o direito aí de disputar o acesso no quadrangular final. A gente lembra que o Guarani vinha de uma sequência de 6 jogos sem vencer, né? Vinha de um empate contra o maior rival no derby na rodada passada, agora quebra esse jejum, volta a conquistar uma vitória. Já o Ipiranga com o sinal de alerta mais do que ligado, porque completa o 6º jogo sem um resultado positivo. O técnico Raul Cabral, que assumiu depois do lugar do Matheus Costa, ainda não venceu. E por isso o Ipiranga já começa a olhar no retrovisor, os adversários, inclusive um deles, o Guarani, chegando, né, perto aí dessas 8 primeiras colocações. Agora os jogadores do Guarani se viram para a torcida bugrina, comemorando bastante, a torcida aplaudindo. E daqui a pouquinho, viu, Pio? Se você quiser passar um panorama aí da Série C enquanto os jogadores deixam o gramado, fica à vontade. Dúvida, Adri, tô até aguardando aqui se a TV reprisa, né, o lance que o Ipiranga reclama muito em relação à marcação ou não do pênalti, mas por enquanto nenhuma reprise desse lance. Caxias líder, 36, Ponte, vice-líder 27, Náutico terceiro 26, Londrina quarto colocado 26 pontos, São Bernardo é o quinto também com 26. Brusque, sexto colocado, 22. Ipiranga é o sétimo com 22. CSA, o oitavo, 21 pontos ganhos, fechando o G8. Pio. Oi, Dri. Deixa eu ouvir o Diego Torres, autor do primeiro gol. Diego, depois do gol do Ipiranga, parece que vocês não sentiram. O empate demorou um pouquinho, mas saiu ainda no primeiro tempo. Como é que foi essa conversa para não sentir esse gol e conseguir virar? A importância foi do novo comandante, né? Mudou nossa cabeça e nada. Obviamente que doeu um pouco o gol deles, né? Mas a gente conseguiu colocar o ritmo do jogo durante os 90 minutos e acho que a gente fez um grande partido. O Guarani está vivo para essa classificação? Com certeza, tem mais 3 finais, assim que a gente vai dar vida para ganhar os 3 jogos. Obrigada ao Diego Torres, autor do gol. Deixa eu ouvir o Emerson. Mas eu fico feliz pelo desempenho da equipe, né? A gente todo o tempo propôs o jogo, a gente acabou sofrendo ali um gol. Felizmente acontece, faz parte do futebol, mas nossa equipe não baixou a cabeça, a gente continuou trabalhando, criamos muito volume e a gente foi feliz com a vitória. Essa troca de comando
O que você pôde perceber a diferença do Marcelo Fernandes com o Matheus Costa agora? Vamos ouvir uma palavra do Emerson. Cara, são dois treinadores diferentes, né? Mas ambos são muito bons. Eu não tenho que falar do Marcelo, um ótimo treinador. E o Matheus chegou, passou o trabalho dele e a gente aderiu muito bem. Tanto que você vê que a gente está tendo muito volume, a gente está chegando muito. E ele tem um conceito muito bom de jogo, né? E encaixou bem com a nossa equipe. Emerson, como é que vocês falam dessa matemática? O Guarani hoje 1 ponto do G8, com chances, como é que vocês trabalham isso internamente? Cara, a gente procura não pensar muito, a gente vai jogo a jogo, né? O mais importante para o jogo da nossa vida era ganhar do Ipiranga. A gente ganhou, agora o próximo é ganhar do ABC lá. A gente tá indo jogo a jogo. Tá bom, obrigado ao Emerson Barbosa, lateral esquerdo do Guarani por aqui. Vou tentar ouvir o Dentinho, né? Que estreou hoje. Vamos ouvir um pouco do Dentinho. Estreia muito boa. O que você pode falar dessa sua estreia e da vitória do Guarani? Cara, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje no Guarani, essa grande equipe. A equipe tá toda de parabéns, cara. Eu acho que eu vim pra isso, eu vim pra agregar, eu vim pra ajudar. Esse é o espírito do Guarani, cara. A gente sabe que podemos mais, né? Pezinho no chão, porque a gente sabe que é uma competição bastante difícil, mas eu tô feliz com a vitória, pela minha estreia, com o desempenho de toda a equipe, né? Agora já é descansar, trabalhar bem a semana e já pensar no ABC. E a bola quase entrou, né? No finalzinho lá quase entrou, né? Sim, com certeza. Eu me cobro bastante em fazer gol, mas, cara, é isso. Eu tô muito feliz pela vitória. Meu gol não saiu, mas espero sair na próxima partida. E tô muito feliz com a minha estreia, com a vitória e a equipe toda de parabéns. Dentinho, você caiu muito ali pela direita, né? E com muita velocidade. Essa é a sua característica, desse jeito que você gosta de jogar mesmo? Sim, essa é a minha característica. O Matheus foi feliz. Me trazer pra cá e me colocar ali é onde que eu me sinto bem, de pegar no 1 para 1 ali, já é minha característica mesmo, até pela minha velocidade, de trazer pra dentro, finalizar, mas tô muito feliz mesmo, agora é descansar, trabalhar bem a semana e pensar no ABC. Tá bom, esse é o Dentinho, obrigado ao atacante do Guarani, estreante, e é o último aqui no gramado, viu, Pio? Todo mundo já deixou o gramado, inclusive os torcedores, só alguns ainda aqui na Vitalícia fazendo festa com os últimos jogadores, mas brinco de ouro praticamente vazio. Rafael Pio. O Dentinho com aquele sotaque carioca malandro, né, Adriana Almeida? E graças a Deus, muito feliz, né? Arrastando todos os S's. Boa, daqui a pouquinho, Adriana Almeida, na entrevista coletiva do Matheus Costa, o treinador vitorioso desta noite, 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani de volta aí à briga. Ô Carlão de Freitas, é aquilo que a gente dizia, se o Guarani mantiver o que fez, depois principalmente que sofreu gol já no início e tal, mas continuando aquilo que apresentou na primeira etapa, fatalmente chegaria ao resultado, soube sofrer inclusive no final, né, Carlão? Verdade, Pio. Fez um bom jogo o Guarani. Foi uma vitória consistente, com um susto no primeiro tempo ou nos primeiros minutos, mas teve força, teve cabeça no lugar para conquistar o empate, para retomar e a manutenção da postura, né? Um time agressivo, um time com volume, com boas jogadas pelas laterais, principalmente pelo lado direito, apesar que o gol da virada saiu pelo lado esquerdo, mas foi um Guarani que fez por merecer, que foi construindo essa vitória e caminha sim rumo à classificação. Eu acho que a tabela é favorável, tem uma pedrinha aí no sapato que é justamente a próxima, né, que é contra o ABC, o próximo jogo fora de casa. O ABC ainda tem aí alguma aspiração dentro da competição, e depois eu acho que contra o Confiança e o Tombense, o Guarani tem boas possibilidades de vitória. Eu acho que sacramentando um resultado positivo lá no Rio Grande do Norte, o Guarani, ele enxerga de uma maneira concreta a classificação. Um bom jogo, uma cara boa, deu bons sinais o Guarani de que poderá brigar. Carlão e Cabelinha, mandei aí no nosso grupo, não tá dos melhores, né, ou das melhores a imagem, mas mandei aí o lance da reclamação. Confesso não saber opinar, de verdade, nessa aqui não sei opinar, no primeiro lance não, mas com o slow motion,
o braço tá aberto e aí a bola bate. Duvidoso, Pio. Duvidoso, né? Se vai pro VAR, não sei não, hein, Carlão? Não deixa de ser duvidoso, não. Não deixa de ser duvidoso. Vocês lembram que eu disse lá no começo? Que aí muda, né, o corpo, né, a dimensão do corpo, ele abre o braço, mesmo sem querer. Evidentemente é sem querer. Mas ele muda, ele Mas muda. eu disse, gente, se vocês puxarem na gravação lá da censura da CBN, você vai ver lá que eu falei lá no começo, tinha que ser pelo menos 1-0 poupado no último minuto. E vamos lembrar, gente, que aquele jogo contra o Anápolis, o Guarani também foi escandalosamente roubado, né? Mas eu acho que isso eu coloco, muita gente não daria, como o árbitro não deu. Né, mas outras. Um lance que é duvidoso, sem dúvida alguma. Duvidoso, mas eu não coloco assim, roubo, não sei o que. Não, Carlão. É duvidoso. Sim. Você tá sendo bonzinho. Você achou que foi muito pênalti? Esse lance com o VAR é pênalti. É pênalti, claro, né? Pra mim é pênalti. Mas eu não achei assim. Eu não achei no Brasil assim, é pênalti. Eu não achei assim. Eu acho que depois, principalmente depois da Copa do Mundo de Clubes. Muita coisa foi revista com relação a estes pênaltis. Nós tivemos, se eu não me engano, teve Flamengo-Fluminense, que foi um lance meio que parecido, assim, a bola na mão, foi algo nesse sentido aí, e não foi o pênalti. Depois da Copa porque na Copa não era toda hora que dava pênalti assim, exato, não. Exato. Então aí mudou um pouco a dinâmica, mas Brasil. Só dando, Brasil, os caras choram pra dar pênalti. Só dando. É Brasil sendo Brasil. Dando nome aos personagens, né? Era o Felipe Marques, atacante do Ipiranga, quem estava na área pra chegar essa bola. E ela bate no braço do Giovani. No meu entendimento, se o Giovani não abre o braço, a bola chegaria no Felipe. Imagino que essa seria a decisão do árbitro. A bola chegaria no Felipe, só que o Giovani impede que essa bola chegue, porque ele literalmente abre a asa, né? O braço tá muito aberto, então ele acho esperava que a bola pênalti. fosse tocar no chão e isso na direção dele. Isso, exatamente. Você aumenta a dimensão, né? Isso normalmente no Brasil eles marcam, mas ultimamente, pós-Copa do Mundo principalmente, não é todo lance, não é toda bola na mão que eles estão marcando. Agora, com o VAR... Seria pênalti. Seria a imagem... Ainda mais no lance do último minuto do jogo e tal, daria pênalti. Daria pênalti. Agora, com o VAR, o juiz ia até babar. Principalmente o cara do VAR, até babar pra dar o pênalti. Nossa. Mas, agora pensando por um outro lado, o Felipe Marques, ele sai gritando, braço! Sim. E o árbitro olhou pra ele e falou assim, cotovelo! É aquela coisa, né, gente? Como o Cabelo tá falando assim, bem baixinho, é Brasil, né? Isso. Então vamos ficar quietinho que eu vou falar um negócio. Se esse jogo é em Erechim... Nossa senhora, é cal, né? É pênalti, né? Ele manda cobrar 2 vezes. Isso. E se errar, ele manda voltar. Então essa quando não se tem o VAR, esse tipo de situação ela fica mais confortável pro árbitro, né? Porque se tem o VAR, ele vai e volta, vai e volta. E quando vai pro VAR, meu amigo, a tendência de que prevaleça a recomendação do VAR. São poucos os árbitros que batem no peito e falam, não dou. Pós-Copa do Mundo teve uma mudança. Né? Eu citei esse jogo, eu não tô lembrando, mas era um jogo do Flamengo. Pegou na mão do Léo Pereira, não tô lembrando o jogo. Mas pós-Copa do Mundo teve aí uma pequena mudança. Você tá falando de Copa do Mundo. O Abade, que foi árbitro da Copa do Mundo, essa semana teve polêmica com ele. O Abate Abel, né? Abate Abel, isso. Teve uma polêmica da Copa do Brasil com ele lá, Bahia e Retrô, se eu não me engano, não. Não me lembro qual foi o jogo. Ele apitou um jogo essa semana, meio de semana, Copa do Brasil, teve polêmica com ele lá. Bom, desculpa, não foi nem no Léo Pereira. Eu preciso lembrar o jogo. Foi o Flamengo, foi o Varela, lateral direito. Nossa, pegou na mão assim, mais ou menos nesse estilo aí. E o árbitro, e com o VAR, né? E o árbitro mandou seguir. Acho que foi Flamengo e Atlético. Flamengo, lembrei. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro, primeiro jogo da Copa do Brasil, a bola pegou, e ali foi, e o árbitro não deu, ali foi, ele abriu mesmo a asa. Mas como a previsão já dizia, 2 no primeiro tempo, 1 no segundo e roubado. Agora... Pai Cabela e Pai Pio, né? É uma dupla dinâmica aqui, né? O Guarani vence o Ipiranga por 2-1 e agora a gente vai votar no... O craque do jogo. Adriana Almeida tem condições, Dri? Sim. E aí pra você, Dri? Olha, até porque a gente sempre pega no pé e pega com razão, né? Não vinha fazendo boas partidas, mas
Quando o técnico insiste muito com um jogador que a gente vê que não tá indo bem, eu fico sempre pensando, bom, pelo menos no treino ele deve estar fazendo alguma coisa, então em alguma hora não é possível. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Isaac. Hoje ele jogou numa posição que ele se sentiu confortável, deu muito certo com o Cicinho, ele já ajudou a construir o primeiro gol de empate, e depois, né, autor do segundo gol. Então hoje vou fazer o contrário, né? A gente já deu como pior algumas vezes, hoje como craque o Isaac, autor do gol da virada. Sem dúvida nenhuma. Isaac é o voto de Adriana Almeida. E aí, Carlos Cabela? Isaac Iriguidum. Isaac Iriguidum, que maravilha. E foi bonito o gol do Isaac. É isso, Carlão de Freitas? As duas jogadas foram bonitas. É isso. Isaac foi bem, assumiu a responsabilidade, entrou pelo lado direito, um risco até, uma ousadia do técnico Matheus Costa, deu uma trama maravilhosa com o Cicinho no primeiro gol do Diego e depois um golaço, né? Um golaço no segundo tempo, pegou um chute fortíssimo e deu a vitória ao Guarani. Agora um voto de louvor aí, Cicinho muito bem, principalmente no primeiro tempo em que participou de todas as jogadas agudas do Guarani, e o Diego, né? Diego Torres foi bem, fez gol, participou do segundo, né? Quando o zagueiro cobrou a falta de uma maneira equivocada, também merece aí um destaque. E Carlão, você falou do Diego Torres, né? A gente fica com o jogo na cabeça, né? O Diego Torres com o Marcelo, ele jogava colado nos atacantes. E com o Matheus Costa, ele joga um pouquinho antes para servir. Tanto é que no primeiro tempo a gente até chamava atenção, né? Ele participando ali da primeira construção, fazendo ali uma trama com os zagueiros, né? Isso 2 ou 3 até vezes. Pela qualidade que tem hoje, efetivo, participando, vibrando com o jogo. Esse é o Diego, ele foi contratado para isso, para ser o camisa 10, para ser um... Hoje ele, ao lado do Isaac, ao lado do Cicinho, ele fez a diferença. E tá com um bom portunhol também na saída do gramado. E quem que não foi tão bem assim no jogo? Quem pisou na bola, hein? O pior em campo. E aí, Adriana Almeida? Olha, Pio, eu vou votar no Igor Silva, o zagueiro do Ipiranga, porque foi ele que cobrou aquela falta na cabeça do Diego Torres. O Diego, com a cabeça, armou o contra-ataque com o Mirandinha, que originou o segundo gol do Guarani. O Igor Silva foi um zagueiro regular ao longo de todo o jogo, mas aí a hora que ele erra essa cobrança de falta no meio-campo, não dá, né? Deu a virada aí pro Guarani, então pra mim, por isso ele é o pior em campo. E pra você, hein, Carlos Cabela? Cauã. Jesus, hoje foi... Não deu, né? Não hoje teve não. jeito, né? Teve não. Carlão de Freitas, o seu voto, Carlão? Eu tô com a Adri, Igor, né? O jogo ali 1-1, Ipiranga com perspectiva de levar pelo menos um pontinho lá pro sul do país. Ele demorou uma barbaridade pra cobrar a falta. Quando cobrou a falta, ele fez aquela, né? E deu na cabeça do Diego Torres. Eu fico com o Igor. Se ele tá no meu time, na próxima ele não joga. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Isso. Multinha pro Igor depois no vestiário. Tem intervalo rápido, Bolachita? Rápido intervalo, então daqui a pouquinho. Aliás, antes disso, porque ele precisa ainda pegar a Anhanguera, rumando ao interior desse estado maravilhoso até a grande cidade de Americana. Boa noite, viu, Carlos Cabela? Grande abraço pra você, Pio. Grande abraço a todos. Deixar um beijo especial aqui pro seu Eloy. Tá acompanhando com certeza, o CBN tá ligado lá em Americana, na casa do seu Eloy, meu paizão. Parabéns a ele e a todos os papais, né? Você, ao Carlão, a quem mais que tá aqui, a todos os papais da equipe, toda o papai, que amanhã é dia de comemorar. Quanto tempo daqui em casa, hein, Cabelinha? 45 minutinhos. 45 tá lá. Tamo em casa. Rapidinho. Rapidovski. Boa. Valeu, Carlos Cabela, comandou a vitória do Guarani 2-1 pra cima do Ipiranga. Rápido intervalo, daqui a pouco tem a coletiva de Matheus Costa e as últimas de Carlos Eduardo de Freitas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Deputada Federal Rosângela Gomes.
Sou autora da lei que tornou crime a violência política contra a mulher. E o Republicanos deu um passo histórico. Somos o primeiro partido a criar o Observatório Nacional para combater esse tipo de violência. Nos 20 anos do partido, seguimos firmes pelo respeito, segurança e incentivo à participação feminina. Republicanos, a casa política de todas as brasileiras. Republicanos, 20 anos de trabalho pelo Brasil. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 9:46, deu Guarani 2-1 pra cima do Ipiranga. Mais cedo, a Ponte perdeu pro Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1. Acabou também no Novelli Júnior, deu Confiança 2-1 de virada pra cima do Ituano. Nesse momento, gol do Botafogo, goleada ainda do Fogão pra cima do Fortaleza, 4-0, jogador expulso, o Gustavo Mancha, logo no início do jogo, pro Fortaleza, e o Botafogo se aproveitando, 4-0 no placar. E o Bahia vai batendo o Fluminense também de virada por 2-1 lá na Arena Fonte Nova. Adriana Almeida, vestiário do Guarani, situação de momento. Dri? Ainda sem perspectivas para a chegada do técnico Matheus Costa. Também estou esperando aí o link da transmissão da coletiva. Qualquer movimentação eu chamo, Pio. Maravilha. Vamos bater uma bola com o Carlão de Freitas, porque, Carlão, o Guarani chega, claro. A gente tem que imaginar, né, a tabela agora na sequência desta 16ª rodada, mas o Guarani aparecendo nesse momento na 13ª, não, peraí, deixa eu atualizar aqui, 13ª não, 11ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, Guarani com 20 pontos. E aí, a gente tem ainda pra jogar na rodada o Floresta, o CSA e o Brusque. Então vamos colocar aqui que são os times que estão com 22 ou 21 pontos, né? Que estão 1 ou 2 pontos à frente do Guarani. Isso. Tá na briga, Carlão. Tá na briga e forte. Né, o Guarani dando sinais positivos, né, numa reta final. Eu acho que já era para estar numa situação até mais confortável, né, Pio? O Guarani teve possibilidades de já estar entre os 8, isso não aconteceu, mas ainda está em tempo, e eu vejo o Guarani forte, né, demonstrou essa personalidade contra a Ponte, né, num jogo difícil, num jogo complicado, num ambiente que não era favorável. O Guarani teve força e poderia até ter vencido, né, uma vitória no Guarani no derby não seria nada surpreendente, né, jogou bem, jogou pra frente, o jogo se impôs em alguns momentos, né. E hoje também, hoje uma vitória contundente, fazendo valer o fator brinco de ouro da princesa. Alguns protagonistas realmente protagonizaram, né? O Kaique, o Isaac, a gente tem cobrado tanto do Isaac nesta temporada e hoje, enfim, ele apareceu. O Diego, eu acho que fez até a melhor partida dele desde que chegou ao Guarani. Estávamos cobrando um pouco mais do Diego, né? Assumir a responsabilidade de um camisa 10, de um cara diferente dentro da equipe, e hoje ele foi esse cara. E o Cicinho ganhou confiança depois até do cruzamento no derby que originou o golaço do Mirandinha, e hoje no primeiro tempo foi ali um azogue pelo lado direito, participou da construção do gol, foi o assistente, né, pro gol do Diego. Ou seja, jogadores importantes, jogadores fundamentais, jogadores diferenciados dentro desse grupo do Guarani, aparecendo na hora certa, assumindo a responsabilidade no momento de afunilamento. Por isso sim, dá para acreditar, eu vejo muito concreta a possibilidade do Guarani
conseguir a classificação. A tabela é favorável. Eu acho que desses 3 jogos tem essa pedrinha aí lá no Rio Grande do Norte, que é o ABC, né? O ABC, que é o 15º colocado com 17, ainda está ali tentando escapar da zona do rebaixamento, por isso é um jogo um pouco mais complicado. Agora, se o Guarani conseguir sair ileso lá de Natal, eu digo ileso com a vitória, Pio, difícil o Guarani ficar fora, viu? Eu acho difícil o Guarani ficar fora. Se o Guarani voltar de Natal com os 3 pontos, eu acho que a classificação é logo ali. Carlos, perdão, a gente falava depois da última rodada, depois do derby, que o Guarani precisaria de 4 vitórias. Você acha que são? Então, tô achando que não, viu, Carlão? Até porque, Pio, o campeonato, ele, como nós até conversávamos, né? É um campeonato nivelado e nivelado por baixo, né? Então, uma equipe que consegue aí 2 vitórias consecutivas, 3 vitórias, ela sobe muitas posições. Por isso eu acho que em caso de vitória aí do Guarani sobre o ABC, não sei não, hein, se já não... É que precisa de muitas combinações, mas não sei não se já não entra, viu, Pio? Se já não entra no bloco dos 8 aí depois tem mais 2 jogos pra não sei, 4 pontos, não sei, eu acho que com 4 vitórias você classifica facilmente. Facilmente, e com 3 briga forte, eu não sei se vai ser necessário, se essa matemática realmente ela vai mostrar a classificação com 4 vitórias. Eu acho que com menos vitórias, eu acho que com 3 vitórias dá pra entrar, viu, Pio? Eu também tô com você. Agora, a postura, e a gente vem falando de uma recuperação dentro do campeonato. Quando você faz um jogo bom contra o maior rival, fora de casa consegue um empate, uma vitória depois em casa ainda de virada, não só a questão da arrumação técnica por parte do Matheus Costa, mas aí o moral fica lá em cima, né? O moral fica elevado. O único senão pra hoje, eu digo graças a Deus mesmo, isso não continuou, até porque o Guarani foi bem e ele não teve tanto trabalho, foi com o Andrei. O Andrei, em alguns momentos, quando ele pegava na bola, a torcida ensaiava e uma vaia, tanto é que eu até chamei a atenção durante a transmissão, teve um momento que a vaia estava forte e o Andrei olhou para a arquibancada, encarou tal. Ali não era o momento. Não estou tirando o direito do torcedor de vaiar, de xingar. Isso faz parte do futebol e realmente ele tem esse direito. Mas eu acho que hoje, acima de tudo, estava o Guarani. O Guarani precisava da vitória, independente se o torcedor gosta do Andrei ou não. Então, por isso, evitar a vaia naquele momento era importante também, até para dar confiança pro Andrei e não passar esse dissabor da torcida com o jogador para os outros atletas. Então, naquele instante, eu achei um pouco desnecessária a vaia, mas ainda bem que não ganhou aí uma outra proporção, o Guarani já se impôs, mas foi um único probleminha aí que aconteceu, mas foi ainda bem que não ganhou aí uma proporção maior com relação aí a algumas críticas ao goleiro bugrino. Nós elegemos o Isaac como o melhor em campo, mas é aquele jogo que tranquilamente, pelo menos outros 2 poderiam ser votados. Eu citei, Cicinho ou Diego. Cicinho ou Diego, muito bem. Jogaram bem, o Cicinho aos poucos vai se encaixando, fazendo prevalecer a qualidade, a experiência, né? A velocidade mesmo aos 36 anos, mas corta caminho, né? E já foi assim no derby, fazendo assistência pro golaço do Mirandinha. Hoje, fundamental, principalmente na primeira etapa, na segunda cansou um pouquinho, mas no primeiro tempo ele foi efetivo pelo lado direito, numa bela dobra com o Isaac, né? Tanto é que o gol do Diego sai numa dobra, numa tabelinha com o Isaac. E o Diego fez gol, participou do segundo, 3 jogadores fundamentais que se não fosse o Isaac, eu tenho certeza que o Cicinho poderia ter conquistado o melhor em campo e o próprio Diego Torres. Adriana Almeida, ABC no próximo final de semana, ABC que hoje perdeu pro Caxias 1-0, Adri. O Caxias é o grande bicho-papão dessa Série C, né? Pelo menos nessa primeira fase, né, Pio? E o Guarani, para essa partida, ele tem o retorno de 2 jogadores que hoje não puderam entrar em campo por conta dos seus terceiros cartões amarelos. Caio Melo, volante, e também o zagueiro Rafael. Devem estar à disposição do técnico Matheus Costa. O Guarani hoje não perde jogadores por cartões, então ninguém estará suspenso para a próxima partida. E questão de lesão também não, assim, o Mirandinha saiu, né, no segundo tempo até com a maca móvel, mas foi claramente ali sinais de cãibras, então não acredito que seja problema, ainda mais porque tem uma semana toda para se preparar. Acredito sim no Guarani com um plantel
plantel, Pio. Fazia tempo que eu não falava essa palavra, mas é um plantel máximo aí pra enfrentar o ABC. E olha como são as coisas, Carlão. Não sei se você concorda, mas gostei da estreia do Dentinho hoje. Gostei. E aí, assim, a gente passa a dizer o seguinte: são opções. Então, o Guarani, precisamos de uma situação para tentar mudar alguma coisa. Claro, calma, vamos com calma. Mas assim, pelo menos já começam a surgir algumas situações. Sem dúvida. E opções, né? O Dentinho mostrou muita força aqui pelo lado direito, arrastou mais que o Cauã. O Cauã, aliás, pelo menos eu voltei de férias nos últimos tempos aí, né? Eu acompanhei o Débia e hoje não gostei do Cauã. Não gostei do Cauã. Figura decorativa e hoje também, mesmo o Guarani jogando em casa. E o Dentinho deu sinal. O Dentinho ligou o farol alto aí, foi pra cima, lado direito. O Guarani poderia ter marcado o terceiro gol num cruzamento, numa jogada do Dentinho. É um cara que pode pedir passagem, sim. Ainda mais num jogo fora de casa contra o ABC, em que o Guarani poderá se utilizar do expediente do contragolpe. E o Dentinho é uma arma importante, um cara de velocidade, um cara que pode criar boas situações pelo lado direito. Pelo que demonstrou hoje, é o famoso jogador que tem vontade. Então, numa Série C, que a gente fala que o nível técnico não é dos melhores, o cara que tem vontade, ele vai pra cima. Sem dúvida, prevalece. É um campeonato muito mais de transpiração do que qualidade técnica. É claro que a qualidade, ela vai aparecer, ela é determinante, sim, mas em alguns momentos a transpiração ela é mais importante. E o Dentinho é esse cara, sim, o cara de velocidade, é o cara do 1 contra 1, é o cara que na força, é o cara do arrasta, né? Que pode aí conseguir furar bloqueios defensivos. Deu um bom sinal, um belo cartão de visita do jogador Dentinho. Ô Carlão, a gente vai ouvir, né, a palavra do Matheus Costa e o questionamento da Adriana Almeida na próxima segunda-feira, mas aí a gente bateu um papo muito rápido com o Gabi Castro já para vir pro jogo do Guarani, e aí só para pegar uma palavra sua também, claro, muito mais será discutido na segunda-feira já a partir do CBN Esportes. Mas o Guarani vem na ascendente, a gente torce pela classificação, a Ponte fatalmente se classificará, só que a Ponte vem numa descendente. Aí isso é preocupante para a próxima fase, né, Carlão? Sem dúvida. A Ponte preocupa, né? Não só pelo que está acontecendo fora de campo, isso se reflete dentro de campo também, né? Então a Ponte preocupa, a maneira como perdeu hoje, o goleiro, uma das referências, falhando de uma maneira bizonha, né? Então é algo a se preocupar. Eu acho que como ela tem essa gordura, a classificação ela vai acontecer, mas neste momento não traz aí uma boa perspectiva. Adriana Almeida vai continuar acompanhando lá a vinda do Matheus Costa, mas seu destaque final na jornada, Adri? Bom, o Guarani agora tem um domingo mais tranquilo, né? Depois de pegar o elevador na tabela da Série C, conseguir aí se manter vivo e com boas possibilidades de classificação. Reapresentação marcada para a próxima segunda-feira, uma semana cheia para trabalhar. Matheus Costa, como eu disse, deve ter todo o elenco à disposição para esse confronto mais um decisivo contra o ABC fora de casa. Valeu, Dri, até a próxima. Forte abraço a todos, Pio, e ótima semana e feliz Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais também pro meu papai, seu Ademir, e para todos os pais da equipe. Que coisa boa, que coisa boa. Carlão de Freitas, um beijo no coração de João Carlos de Freitas e um beijo no seu coração também, que Arthurzinho amanhã dará pessoalmente. Pio, valeu, cara, foi um prazer estar com você, um prazer estar com toda a equipe CBN, obrigado aí pela lembrança, darei um beijaço aí no velho João, darei um beijo no Arthur daqui a pouquinho também, um feliz Dia dos Pais pra você, um feliz Dia dos Pais pra todos os papais, Rafael Pio. Boa, Carlão de Freitas, até segunda, Carlão. Abraço, tchau. Valeu, quero dar um beijo também no meu pai, seu Eronil, seu Léo. Um beijo, amanhã a gente vai estar junto, beijo nas minhas pequenas, Letícia e Larissa, e pra todos os papais que acompanham diariamente os 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas. Agradecendo a Naldo Araújo na técnica de externa, esse sonzão da CBN, capitaneado por Eduardo Rodrigues Obolachita, aqui na mesa de som, nos estúdios da Rua Regina Nogueira, número 120. Galera, obrigado. Segunda-feira a gente volta a falar de esportes, já a partir do CBN Campinas e principalmente no CBN Esportes. Obrigado, até a próxima, valeu, tchau.
Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.